Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham. Está começando mais um podcast Mansão Wayne, podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje, para fazer uma criação inusitada aqui, para isso a gente chamou diretamente do Nerd Vintage aqui pela primeira vez nosso amigo Giovanni. Tudo bom, Giovanni? E aí, pessoal, que alegria estar aqui, finalmente aqui, depois de tantos anos como ouvinte, falando do que mais importa, mas nesse episódio que não é sobre ele, não é sobre o Batman, né? Mas vamos lá, tô muito empolgado. Pode, né? Quem sabe alguém mete o Batman não sabemos. Aí no meio do rolê. Não sabemos se vai ter ele em alguma lista aí, mas obrigado demais pelo convite, pessoal, feliz demais de estar aqui. É nóis. E também do Nerd Vintage não pode faltar para fechar a dupla o Gabriel. Tudo bom, Gabriel? E aí, gente, tudo bem? Putz, eu tô muito feliz de estar aqui, porque como eu falo pra vocês há anos, vocês são o meu podcast mais ouvido, então tá aqui é uma honra enorme. Valeu, galera. Pô, que da hora, cara. A honra é toda nossa. E também aqui, hoje em terceiro lugar, né, estranhamente, Roberto II. Já vou cagar a regra dizendo que não vale personagem da Patrulha do Destino aqui, hein? Ah, pô, já cagou toda a minha lista, então. Ah, se fudeu, ninguém mandou, não tem imaginação nenhuma. Era o caminho mais fácil, gente. Não só isso, como acabou com a piada que eu ia fazer no começo do programa. Acabou com o programa, já era. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Quem gostou de me falando besteira aqui? E meu co-apresentador, que teve sua piada destruída pelo Roberto, André Panceira. Fala, galera. Sejam muito bem-vindos aqui ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa, que é os Mutuna. Os Mutuna que a gente vai criar aqui, só que não é bem os Mutuna que você tá acostumado. Vamos ver aí. Caminhos do Coração. Esse aí, esse mesmo. Grande novela que, olha, fez muito sucesso, só que não. Mas enfim. Feitos de primeira. Em algum lugar fez sucesso, ou pra alguém fez, né? Mas, enfim. E este que apresentou todo mundo, o cara que é o maior fã de X-Men que eu conheço, só que não, Carlos Vasquez. Oi, JT. Cara, se eu li 5 quadrinhos do X-Men na minha vida é muito. Então, tô aqui hoje... Mas não fiquem assustados, isso pode ser pra qualquer quadrinho que não seja o Batman, por exemplo. Essa não pegou de surpresa. Não, o quadrinho da DC eu li muito, eu só não li muito Marvel mesmo. E hoje a gente veio com uma proposta muito doida que o André trouxe aqui, e eu perguntei, cara, como que seria isso, né? Ele falou, não, confia no pai. Confia, vamos descobrir na hora, né? Mas vamos ver. Vamos descobrir agora. Mas quais seriam os X-Men da DC? E a resposta, na verdade, é bastante simples, seria a Patrulha do Destino, e aí acabaria o programa. É exatamente essa a minha piada. Né? É isso aí. Mas o Roberto proibiu aqui da gente falar. Já perguntou um da minha lista que eu tinha colocado aqui, que eu achei que esse merecia. Mas a ideia é essa. Então a gente vai discutir hoje como seriam os X-Men na DC. Que personagens seriam, como que seria. Aí, quando a gente tava discutindo a pauta, assim, dois dias antes da gravação, todo mundo achava que tinha entendido o que ia ser. E aí eu descobri que o André tinha pensado uma coisa, o André descobriu que eu tinha pensado uma coisa totalmente diferente. Não sei o que o Giovanni e o Gabriel entenderam de pauta, o Roberto também. E aí a gente falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos chegar lá no programa e ver o que cada um pensou e a gente segue o que a gente achar que funciona legal dentro das ideias que a gente bolou. É isso aí. E aí que eu pensei, a gente tá com 2 convidados aqui que eu sei que estavam empolgados pra gravar, fizeram uma listinha aqui. Giovanni e Gabriel, o que vocês pensaram pros X-Men da DC? Pessoal, é muito curioso isso, uma coisa que sempre mexeu comigo quando eu era criança. Eu assistia o desenho do Super Choque e eu via que lá tinha os Meta-Humanos, né? E com isso de Meta-Humano, eu ficava na cabeça, é a mesma coisa que os mutantes praticamente, né? Inclusive os vilões que o Super Choque enfrenta na animação, eu não li os quadrinhos do Super Choque, mas assistia muita animação, é muito parecido com a Irmandade de Mutantes, né? Muito parecido mesmo, assim. Até a forma como esses Meta-Humanos são tratados ali nas histórias do Super Choque, o jeito que esses personagens são vistos pela sociedade, como eles se organizam, sempre lembram muito os mutantes. E foi uma das primeiras coisas que veio na minha cabeça quando vocês falaram desse tema. Mas eu fui por outro caminho, na verdade. Eu acho que eu tentei me basear muito mais no tom das histórias e no tom dos personagens dos X-Men, sabe? O que cada personagem representa. Por exemplo, Legal. o Ciclope se parecer um pouco Asa Noturna, já é um pouco de spoiler do que eu vou trazer aqui. E eu preciso dizer uma coisa que é praticamente uma piada. Eu comecei a montar minha listinha lá atrás, quando o Carlos me chamou e falou desse tema. E eu, sem querer, montei os Titãs do George Pérez e do Marv Wolfman de novo. E aí eu fui parar pra olhar e falei, essa equipe aqui tá da hora. E aí quando eu comecei a ler, falei, peraí, esse aqui já existe, são os Titãs. Então eu acho que os Titãs, eles realmente, eles caminham muito para o
o tom do que eram as histórias dos X-Men do Claremont dos anos 80 ali. E você, Gabriel? Esse negócio dos Titãs vir dos X-Men é um negócio que é óbvio, né? Na real, isso aconteceu mesmo, né? Porque os novos Titãs do Wolfman e do Pérez, eles são uma resposta para o que eram os X-Men do Claremont, né? Ali nos anos 70. Então, muita coisa de estrutura de história, muita coisa de estrutura de personagens, é a forma de desenvolvê-los, é a forma de desenvolver essas histórias, vinham de influência dos X-Men na Marvel mesmo, né? E, na minha opinião, assim, é pau a pau ali o nível dos dois. Porque, pô, Titãs é de outro nível. E pra mim, eu fiz uma listinha de personagens com um tom um pouquinho mais diferente, assim. Eu fui identificando eles individualmente e eu coloquei uma regra pra mim, assim, que eu só peguei personagem que nasceu com superpoder. Então são personagens que não tiveram a escolha ou não tiveram um acidente. O que eles são não foram escolhas deles, não foi algo que foi desenvolvido pra eles. Então que isso, né, vem algo dos mutantes mesmo, né? Isso vem dos X-Men, são pessoas que não escolheram ser o que são. Então acho que seria um negócio bem legal aqui pra trazer pro podcast. Foi pelo caminho mais difícil, né, cara? Porque é difícil ter personagem na DC que nasceu com os poderes, né? É difícil montar essa lista, cara. Sim, mas eu achei. Decenalta invicto aí, né, cara? Boa. Pô, curti, hein? Curti. Achei bem interessante. Eu gostei que cada um foi por um caminho um pouco diferente, né? O Giovanni falou que foi fazer uma equipe meio com a vibe dos X-Men, só que com personagens da DC, né? Não necessariamente, pelo que eu entendi, em relação à origem de poderes, nem necessariamente ter poderes, até citou as Noturna por alto, né? E o Gabriel foi mais numa vibe tipo, não, vamos pegar personagens que seria uma espécie de mutante da DC, que nasceram com poderes, que não tiveram opção, independente de ser mutante ou não, mas tem que ter essa parada de ter nascido com poderes. Seria isso, Gabriel? Isso, seria mais ou menos dessa forma, assim, sem ser, claro, um alienígena ou algo de outro mundo, assim. Certo. É até legal lembrar que na DC tem mutantes, muito poucos. Antes que da Marvel, inclusive. Sim, o Capitão Cometa, o primeiro mutante dos quadrinhos que eu saiba, é da DC. Mas são poucos, assim. Eu fui pegar até na preparação do programa, eu fui pegar uma lista de mutantes da DC e apareceu uma lista tipo com 11 personagens e alguns são tipo personagens super desconhecidos de vilões do Flash ou dos Titãs e tal. Pra vocês terem uma ideia, eu acho que o mutante mais conhecido da DC é o Jericó. Isso já dá uma noção, assim, do que é os mutantes na DC. Tem muito pouco. Conhecidíssimo, né? Sem queimar minha pauta, hein? Opa, sem queimar minha pauta. Já até adianto que também tá queimando a minha um pouco, mas é só pra você trazer essa linha. E eu quero saber do Roberto também, se ele pensou alguma coisa ou se ele tava mais tipo, vamos ver que loucura que vai ser no programa e a gente vai pensando na hora. Cara, eu usei 3 parâmetros pra fazer, que eu fiz 2 listas. Eu fiz uma lista de personagens que já têm poderes, que aí é mais fácil, né? É só colocar eles como mutantes. Mas que nasceram com poderes ou não? Só ter poderes? Não, só poderes. Só separei eles entre quem tem poderes e quem não tem poderes. E os que não têm poderes, a gente criaria poderes pra eles, para fazer parte. Mas o parâmetro que eu usei é personagens que tenham cara de X-Men, que é uma parada bem subjetiva, se a gente for parar pra pensar. Mas assim, pra mim, os personagens que eu coloquei são aqueles que eu conseguiria imaginar eles ali na equipe como se eles fossem só transportados pra Marvel, entendeu? Independente de ser mutantes ou não, eles têm, acho que é algo que é o espírito da equipe. Certo. Boa. Legal. E você, André, pensou algo muito diferente disso tudo? Não, cara, assim, a minha ideia, na verdade, era pegar os equivalentes, mas não, tipo, simplesmente, esse aqui tipo, tem o mesmo poder, então substitui. Não necessariamente, mas pode ser pela personalidade, pela liderança, sabe, alguns aspectos, assim, quem que seriam, informariam alguma coisa que combinariam com os X-Men, né, que traria um pouco da dinâmica da equipe para o universo DC. E aí, quando eu falo da dinâmica da equipe, eu tô falando, tipo, como os personagens, eles atuam entre si. Não necessariamente como o mundo exterior vê, né? Porque é uma característica que é muito forte dos X-Men, mas a gente não tem isso tão presente na DC. Então, eu fui por um lado de pensar quem seriam esses equivalentes pra formar a equipe, sabe? Alguém meio vibe Wolverine, alguém meio vibe Xavier. Mas é o que eu falei, não necessariamente só em relação a poderes. Pode ser, tipo, personalidade, o que for, tá ligado? Pra mim é nesse sentido, assim. E você, Carlos? Você pensou o quê?
Eu tô vendo assim que todo mundo tem um ponto em comum que é a vibe de X-Men. Tipo, uma equipe que tem uma vibe de X-Men, né? Aí cada um pegou uns critérios mais específicos, mas é isso. Cara, a única coisa que eu pensei diferente, eu tinha ido um pouco na linha parecida com o que o Gabriel falou, de gente com poderes e tal, mas não necessariamente gente que nasceu com poderes, porque aí eu acho que na DC limita muito. A gente ia ter que cavar muito. Mas como a ideia dos X-Men são gente que, assim, tem aquela parada de que o poder também pode ser uma maldição, né? Não é algo que eles escolheram, assim, pelo menos até onde eu sei, nenhum mutante escolheu ser mutante. Eles têm esse poder porque aconteceu deles terem esse poder. O critério que eu colocaria seria gente que não escolheu ter poderes. Não pode ser alguém que decidiu participar de um experimento para ganhar poderes e tal. E nem alienígena e gente que é de outra espécie, né? Humanos com poderes que não escolheram ter poderes. Eu acho que seria um critério que eu colocaria. Não sei se vocês acham legal, ou se vocês acham que limita demais. Não, aí é de cada um. Certo. Aí é cada um. É. Aí a gente vai fazer a mistureba. Beleza. Que todo mundo pensou aqui. É isso. É muito de cada um mesmo, né? Porque os X-Men, ele fica pra cada um de um jeito diferente. Então, pra mim, Sim. conforme eu montei minha equipe por conta do sentimento que aquelas histórias e os personagens me traziam, sabe? Então, que personagens da DC, quando unidos e pelas suas personalidades, assim como o André falou, trariam aquele sentimento de estar lendo uma história dos X-Men, sabe? Mas também tem, por outro lado, essa coisa, né? Do peso de nascer com poderes ou de ter os poderes e não querer ter eles, sabe? Não saber o que fazer com eles. Então, os X-Men têm muitas linhas pra seguir por conta da diversidade que as histórias trazem mesmo, né? Por exemplo, agora eu tô lendo a fase do Grant Morrison e é completamente diferente da fase do Chris Claremont. É uma vibe Sim. diferente, assim. Então, eu acho que pra cada um fica um pouquinho de um X-Men diferente, assim, né? Do que significa pra você os X-Men. Inclusive, a fase do X-Men é das poucas que eu li bastante, assim, a do X-Men. E a seguinte é Joss Whedon, que é a seguinte? Isso, depois veio Joss Whedon. É assim. Eu li o começo da do Morrison e o começo da do Joss Whedon, gostei bastante das duas, inclusive. Então, pô, acho legal. Foi você que falou de pegar, quando tiver um personagem que não tem poderes, que você quer encaixar, dar um poder pra ele, Giovanni? Fui eu, demônio. Foi o Roberto. Falei que os personagens sem poderes estão na minha lista e aí teria que bolar um poder pra eles estarem nos X-Men. Acho que a gente pode dar essa opção. Quem quiser fazer isso, acho legal, divertido. Pode ser. Descobrir que, na verdade, é um mutante e agora revelar o poder, uma coisa assim. Não, eu já tô na loucura tipo o Ciclope da Marvel. É eu isso eu vou inclusive puxar o primeiro da lista aqui, já nesse sentido que eu pensei num líder, o cara que ia reunir essa equipe e que também é trambiqueiro, que nem o Xavier, que é o Maxwell Lord. E que tem poderes. Exato. E de leitura de mente também. É verdade. Maravilhoso, Porra. cara, maravilhoso. Excelente. Muito bom, cara. Pô, eu gostei muito do Maxwell Lord como Porra, líder dos também. X-Men, cara. E ele Eu tem essa também. vibe dúbia do que o Xavier hoje em dia tem também, né? Ele já até virou vilão, oficialmente, né, uma época. Full vilão, né? Full vilão. Então, Besouro Azul que diga, né? Exatamente. Pô, Exatamente. Pedro Pascal que eu diga. Nossa senhora. Fez o Maxwell Lord no cinema, não esqueçamos. Maxwell Lord, que é um cara com uma das origens mais confusas que se tem na história dos quadrinhos, né? O cara entrou numa caverna, achou um computador de Apocalipse que fala com ele. Como é que é isso, gente? Era um computador do Metron que tava fazendo estudos na Terra. Era uma parada maluca, Pelo amor assim. de Deus. Parada malucaça, gente. Que é isso? E eu vou te falar que eu nem lembro como que ele ganha poderes. Não lembro se é na... Sei lá, se é na saga Millennium, alguma porra dessa. Invasão, que teve essa parada do metagênese ativado. É, invasão que começou essa parada do meta-humanos, né? Dos metagenes e tal. É. Mas eu não lembro exatamente como que foi. Eu não lembro. Eu lembro que o poder dele era mega leve, tipo, ele conseguia dar uma sugestão mental, uma coisa bem de leve, e hoje em dia ele tá, tipo, nossa, ele controla a mente do Superman, ele faz um monte de... Hoje em dia, assim, nos últimos quase 20 anos, mas enfim, ele foi escalando de poder muito. Em pensar que ele foi o vilão principal ali da contagem regressiva, né, da crise, ele ficou absurdamente poderoso e absurdamente maligno, né, também. Sim. Eu vou te falar que eu acho meio triste, porque eu tenho uma simpatia muito grande pela personagem da época da Liga do Giffen. Eu acho que essa linha... eu não gosto dele de vilão também. Você acha que seria nessa linha, tipo, o Maxwell Lord da Liga do Giffen? Cara, eu preferiria que fosse, mas ele poderia seguir um caminho estilo do Xavier, né? Que o Xavier começa, o benevolente criador dos X-Men. Cada ano Depois que vem é um filho da puta. a gente descobre uma nova presepada que ele fez, né? O Maxwell Lord podia ser assim, né? Hi, ho, 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 aí depois, é bem filho da puta, hein? Ih, fez tal coisa. Ih, mandou uma equipe antes pra matar. Ih, era apaixonado por uma menina de 17 anos. Atenção, polícia Matou a federal. gêmea no útero. Exato, esse tipo de coisa. Então, acho que dá pra começar com o Maxwell Lord da Liga Cômica, mas nunca indo
pro Maxwell Lord de Crise Infinita. Tá. É aquela coisa que tinha na Liga Atômica. Caralho, Liga Atômica tá foda. Liga Atômica, É, assim. Liga Atômica, é isso aí. Liga Atômica, criou um novo grupo aí. Os X-Men da DC, ele chama Liga Atômica. É, olha, tá aí um bom nome, inclusive, pros X-Men da DC. Liga Atômica. Os filhos do átomo. Aquela vibe que ele tinha de que, tipo, o dinheiro tava por cima de tudo. Então ele tava sempre maquinando ali pra vender coisa da Liga e fazer coisas assim. Eu acho interessante, cara. Eu acho que, tipo, ao invés de ser, tipo, o Xavier, que é o herdeiro, né, e vai usando a fortuna dele, dá pra fazer uma mistura. Porque o Maxwell Lord, ele não é um herdeiro que nem o Xavier. Então ele poderia fazer uma equipe de mutantes bancada ou pelo governo ou por outros empresários, como ele faz com a Liga, né? Eu acho que seria uma ideia interessante também. O dinheiro dele vir de outros, né? Não dele diretamente. Porra, acho muito legal, cara. Ter, tipo, interesses comerciais por trás que acabam fazendo que a equipe se envolva em coisas que eles não querem se envolver e fica sempre essa discussão ética por trás. Eu gosto muito, cara. Gosto muito do Maxwell Lord como líder dos X-Men da DC. Gostei muito dessa ideia. Eu também. Achei genial. Nossa, que sacada, cara. Uma coisa que tinha na Liguinha que eu achava muito interessante é que a Liga, na época do Giffen, não queria um líder, né? Não queria alguém pra controlar eles. E de repente aparece o Maxwell Lord ali e ele vai tomando esse lugar meio na marra, assim, né? Ele reúne a Liga por acaso, ele aparece lá no meio deles e age como se fosse o chefe de todo mundo. E ninguém quer aquilo, né? E eu acho que os X-Men da DC seria mais ou menos isso mesmo. Uma equipe que não se forma por vontade própria, mas meio que por acaso e com alguém forçando pra aquilo acontecer, eles acabam tendo uma interação tão legal que se torna uma equipe que realmente tem vontade de estar junto, assim, sabe? Acho que o Maxwell Lord funcionaria muito bem, gostei. E é legal porque o Lord, ele é aquele líder que tá liderando, que tá organizando as coisas pelos bastidores, né? Ele não tá ali na linha de frente, então é exatamente o papel do Xavier. É isso. Cara, gostei muito. Eu acho que a gente tem um bom começo aí. E eu vou passar agora pro Giovanni falar o primeiro da lista dele. Bom, vamos lá. Começando aqui, eu já citei o Asa Noturna, né? Então ele fica em minha primeira citação. Eu acho que é um personagem que sempre que eu penso nele, eu também penso no Ciclope, por algum motivo. Acho que muito por conta do Titãs, do George Pérez e Marv Wolfman, em comparação com os X-Men do Byrne, do Cockrum e do Claremont. Mas, pra citar um parceiro, eu queria colocar dois líderes nos meus X-Men da DC. Dois líderes que são muito amigos, mas que fazem um contraponto ali. Então eu trouxe o Superman John Kent. Principalmente baseado ali na fase do Tom Taylor, né? Que ele é bem pautado em questões sociais e tal. Eu acho que isso tem tudo a ver com os X-Men. Então nós temos um cara que foi treinado pelo Batman e o cara que é filho do Superman pra liderar esses X-Men da DC. E eu acho que daria um bom contraponto, assim, ter esses dois líderes e em algum momento a equipe partir no meio e ter a equipe vermelha e a equipe azul. E a equipe vermelha ser a do Superman, do Jonathan Kent, a equipe azul ser do Asa Noturna. De repente ter até um cisma entre Asa Noturna e Superman em algum momento. Eu achei interessante trazer esse personagem justamente porque ele também nasceu com poderes, né? Então, na minha lista não tem só personagens que nasceram com poderes, mas esse é um deles. Superman do Jonathan Kent. Gostei. Pô, achei bem interessante. Você achou um loophole até em ter personagem que nasceu com poderes que meio que é humano, né? É, ele é tipo o Gohan, né? Tipo, ele nasceu na Terra, mas é filho de um alienígena com a Teaka e tal. É isso, não dá pra dizer que isso não é uma mutação, né? É, então. É verdade. Fica bem interessante. Não roubei o seu não, né, Gabriel? Não roubei o seu Superman não, né? Que eu sei que você é fã desse personagem. Não roubou não. Eu tô com outro super aqui na lista. Eita. Tô com outro aqui também, viu? Gostei da sugestão de vocês. Cara, eu gostei bastante do John Kent aí que você colocou. Eu não tinha pensado nele na lista, mas você colocar ele como uma resposta ao Ciclope, eu acho excelente. Porque o que o Tom Taylor fez com o Superboy, com o Superman, né, no caso, ele realmente colocou ele à frente, assim, de questões de pautas sociais. Eu acho isso maravilhoso, excelente. E ele, assim, por mais que o Bendis tenha feito cagada ali na época, envelhecendo ele de forma não orgânica, o Tom Taylor conseguiu salvar isso com histórias muito boas do John Kent. Então, putz, excelente escolha. Eu gosto dele como um dos líderes desse grupo. Eu imagino muito o Superman do John Kent assumir na frente dessa equipe que eu montei aqui, falando a mim, meus X-Men, ou então a mim, minha Liga Atômica, sabe? Eu acho que é muita cara dele, principalmente quando a ele for minha ficando mais Liga velho. Atômica é muito bom, né? Eu não sei se todo mundo gostou, mas eu gostei muito de Liga Atômica. Esse Não, ficou bom. erro que eu Ficou. falei sem querer funcionou. Não, ficou bom, cara. Inclusive, me permita uma sugestão, Giovanni? Toda, fica Porque à vontade. tu colocou o Jonathan, o John Kent, né? Que realmente é um personagem. Mas eu acho que pro X-Men tem um pouco de espírito restolho da editora, né? E aí, pra mim, que eu anotei aqui no lugar de um super, porque eu pensei no John também, eu botei o Mon-El. Porra! Boa! Que aí seria essa figura super, só que restolho estilo X-Men. Aquela época que ele usava o uniforme que era com o logo do Superman pequenininho no
peito, sabe? No lado. É, azulzinho, né? É o Superman reverso, né? Basicamente. Nossa, é o uniforme mais feio que o Monel já usou na vida. Era muito horrível. Porra, olha, eu não imaginava alguém metendo um Superman na história. Eu imaginava também, viu? Imaginei, Né? só que a gente tinha colocado o próprio Super, mas vamos que vamos. Mas eu gostei muito da ideia de separar a equipe vermelha e a equipe azul. Vai complicar aqui pra cacete, porque eu tô anotando todo mundo aqui. Mas, porra, da hora. Não, aí qualquer coisa depois a gente decide quem vai pra Ah, não, quem, é. mas não vamos se prender nisso não, senão vai ser foda. Não, eu tô anotando Não, aqui, sim. depois a gente separa. Mas esse negócio de eu trazer equipe azul e vermelha é mais pra pensar num possível canon, e nesse possível canon, um dia se tiver um cisma, ter duas equipes, assim, né? Mas não quero Sim. complicar, não. Eu acho legal porque já pensa a dinâmica da equipe, né? Eu acho muito bom. Mas eu quero saber agora do Gabriel. Olha, eu trouxe aqui uma personagem que também teria o papel de líder. Como você trouxe o John e tudo mais, eu não tinha nem imaginado, eu trouxe uma líder feminina. Eu pensei, putz, uma personagem que nasceu com poder, ela é forte, ela é uma personagem que tá na DC aí há anos, assim, há mais tempo que até que o Barry, há mais tempo até que o Hal, que é a Canário Negro. A Canário Negro, ela nasceu com poder e eu acho que ela é uma personagem que serve muito pra histórias urbanas, pra histórias com pautas sociais, pra X-Men. Eu acho que a Canário seria uma ótima líder de X-Men também. Eu gostei. Sensacional. Ela tá na minha lista também, inclusive, cara. Excelente. E ela, inclusive, ela pode ser a personagem que treina os demais, né? Porque é como ela sabe lutar bem pra cacete e tudo mais, eu acho que ela serviria também como, tipo, na sala de perigo, ela instruindo a galera lá, tipo, batendo em todo mundo, falando, não, tem que fazer assim e tal. Nossa, com certeza. Eu peguei ela muito por conta de como ela foi tratada no Aves de Rapina da Gayle Simone, né? Que ela era líder mesmo, ela tava treinando as garotas, ela tava ali na frente. E eu acho que ela tem desse papel de líder e até mais velha do que os outros, porque o resto da lista que eu peguei aqui é uma galera mais nova. É uma galera, assim, jovem adulta, tá saindo da adolescência. Essa realmente é a personagem mais velha que tem. Eu acho que seria uma personagem bem bacana, assim. E que traz também um negócio bem político, assim, sabe? Tipo, ela conversar com outras pessoas, com outros ciclos, com outras equipes. E ela trazer ênfase pra Liga Atômica. É, muito bom. Já pegou o negócio da Liga Atômica. Gostei da escolha. Eu adoro a Dina como essa personagem madura e nessa posição de líder, de dar bronca em quem precisa levar bronca, sabe? Eu acho que o X-Men precisa muito de uma personagem assim. Foi por isso que eu também trouxe ela pra minha lista. E a Canário Negro também faz, às vezes, na questão de poderes, não usando da mesma forma, mas às vezes do Banshee, né? Que também era um personagem mais velho nos X-Men e que tratava lá aquela molecada, tipo, ele ficava no canto dele porque ele se colocava no lugar do cara mais velho na equipe, né? E a Dina tem praticamente os mesmos poderes do Banshee, ela só não sai voando, né? Com os gritos Sonic. E isso que ela tem nome de canário, né? Ela tem nome de pássaro, deveria voar também, né? É. Mas muito bom. Fica a dica aí, DC. Fica a dica. Não façam isso, gente. Imagina o Canário Negro sair voando por aí, de repente, criar umas asas pretas gigantes. Tá louco. Tá doido. André, o seu primeiro. Cara, o meu primeiro, assim, é um personagem que eu acho que ele combina muito com a vibe dos X-Men. Ele é um personagem que ele é um pouco não, ele é bastante frio, mas não frio no sentido de, tipo, não ligar de sentimentos e tal. É que ele não sabe muito bem como são os sentimentos dele. É um personagem que, assim como o Roberto falou do Mon-El, ele está no futuro e ele é o Carol Dox Brainiac Sim. Pra mim, ele tem uma carinha de X-Men, assim, aquela estranheza, aquela coisa que você, tipo, tem alguém no grupo mas ao mesmo tempo você fica assim, putz, esse cara aí, não sei, é o inteligentão da parada, sabe? Ele poderia ser, assim, entre muitas aspas, né, o cientista, então, tipo, meio que o fera, assim, tipo, fazendo as paradas das coisas ali, nesse sentido, né, porque eu tenho um outro equivalente ao fera aqui também. Mas eu acho que, além dele ser um cara verde, e a gente até agora falou uns caras, tipo, aspectos normais, vamos dizer assim, entre aspas. Todo mundo caucasiano até agora. Então, eu
meti um cara verde aqui, que é o Brainiac 5, que eu acho que combina bem com o estilo dos X-Men. Ele é meio fera, meio Ford, né? De ter essa inteligência acima da média, né? Isso, exatamente. E você acha que ele... Porque todo mundo agora falou líder, né? Você acha que ele funcionaria como líder ou não? Ele seria só um membro inteligente? Acho que ele até funcionaria como líder, mas assim, eu acho que já tem muito líder, tá ligado? Tá. Então, Ok. ele não precisa fazer esse papel, né? Mas, tipo, porra, sabe aquelas histórias de, tipo, as lideranças foram pra uma missão em algum canto do universo e só ficou ele com um bando de restolho. É ele que vai comandar, sabe? É tipo quando o Asa Noturna lidera a Liga da Justiça, né? Aquela coisa, tipo... Funciona só legal, que o mas Asa não é o Noturna comum. é mais foda, né? Então, tipo, não dá. Asa Noturna é muito mais foda, ele comanda todo mundo. Então, não tem essa. Mas eu acho que seria nesse sentido, assim. O Roberto, acho que ele falou muito bem de como que ele seria essa mistura e tudo mais. E também que, tipo, porra, tem várias histórias do Brainiac 5 que ele é a alma ali da Legião dos Super-Heróis, né? Ele que comanda tudo, ele que faz, tipo, os planos. Então, eu acho isso muito interessante. Obviamente que daí, mais pra frente, a gente discute alguma super poderosa aí, porque ele vai ter que se apaixonar por alguém, né? Ele sempre se apaixona Sim. por alguém, né? Se for alguma loira, provavelmente vai ser ela. É verdade. Canário Negro fica de olho, hein? E nesse lance de restolho e de personagens estranhos que causam um pouco essa estranheza, são esquisitos, eu acho que a Legião dos Super-Heróis tem muito disso, né? Eu pensei muito na Legião dos Super-Heróis pra escolher meus membros também, porque eles têm muito disso, de bando de personagem estranho com poder esquisito, que é o restolho do restolho. Assim. Exatamente. E não à toa tem personagem dos X-Men que era pra ser personagem de Legião, né? O Noturno, que não foi aprovado, o David Cockrum apresentou e não foi aprovado. E, se não me engano, a Tempestade não é personagem, mas o visual ele ia usar pra outro personagem que não foi aprovado, aí ele trouxe o visual pra Tempestade, que foi uma criação do Chris Claremont. Sim. O visual da Tempestade, aquela uniforme, é total o uniforme de Legião dos Super-Heróis dos anos 70. Totalmente. Que, inclusive, tinha uma vibe bastante X-Men, né? De heróis adolescentes e tal. Mais nos conflitos internos do que na questão de papel da equipe, né? Porque eles eram muito mais otimistas e tal. Vale lembrar que a Legião dos Super-Heróis inspirou o Império Shi'ar, né? É verdade. Verdade. Deixa só um comentário aqui. Dave Cockrum, um gênio, muito subestimado. Quase ninguém fala do Dave Cockrum, todo mundo só fala do Byrne. E eu sou apaixonado pelos X-Men desse cara. Diria até que gosto até um pouco mais do que o Byrne trabalhando nos X-Men. Tem uma paixão por aquele estilo dele, o Wolverine o feio, horroroso, peludo. O Colossus dele eu acho Como demais. tem Muito bom, cara. Eu acho o Cockrum genial. Quero até... Se você que tá ouvindo aí discorda e acha um absurdo isso, deixa já um comentário já xingando o nosso convidado. Ou concordando, falando assim, pô, pode crer, também acho ele subestimado, deveriam falar mais. Lança aí Saga dos X-Men do David Cockrum Panini. É isso. E pra quem não sabe, o Cockrum também já desenhou o Batman lá no final dos anos 80, o Batman do Alan Grant. Sim, é verdade. Tem Cockrum no Batman. É muito doido, inclusive. E que saiu aqui no Brasil na saga do Batman recentemente. Acho que volume 5, 6, por aí. É por aí. Muito bom. Fala sua primeira então, Carlos. Diga aí. Vai ter um paralelo meio óbvio quando eu falar, mas que eu acho que funcionaria muito legal nos X-Men, que é a Oráculo. Bárbara Gordon como Oráculo, mas naquela fase específica muito curta que ela estava possuída por um nanovírus do Brainiac. E ela ganhou os poderes doidos lá de tecnologia, falava com máquinas, entrava em qualquer tecnologia e tal. Eu acho que a Oráculo é a líder perfeita. Ela é a mina super informada, super inteligente, tal. Tem o paralelo óbvio com o Xavier, né? Que é uma pessoa muito inteligente, cadeirante e tal. Mas a parada dela ser conectada com informática nessa fase, pra quem não sabe disso, que é uma parada que ninguém lembra da Bárbara, né? Teve uma época que ela foi possuída por um nanovírus do Brainiac e a ideia na época, se não me engano, era fazer ela voltar a andar com aquilo, mas aí desencanaram da ideia. E aí ela derrota o Brainiac sozinha ali, entrando no computador dele e tal, uma parada muito doida. Então eu acho que seria um momento interessante, acho que ela funcionaria como um centro de informações, comandaria a equipe mais desde a base, sabe? Não ficaria saindo em missão, mas além disso, seria o único momento que eu me lembro dela com poderes, que é essa fase aí, que ela conversa mesmo com as máquinas e entra nas máquinas pela internet e tal, que eu acho que daria uma dinâmica bem interessante. Você fez basicamente o... Ai, caralho, sumiu o nome, eu tava com o nome aqui e sumiu. Quem que é? Tem um personagem no universo dos X-Men que ele é meio assim. O Cifra? É o Cifra. O Cifra se comunica com máquinas porque eles inventam aquela tecnicalidade de que computação é uma linguagem, né? Sim, lindamente desenhado pelo Sienkiewicz. Sim, verdade. É, mas não era o Cifra que eu tava pensando.
Era o... Caraca, eu não vou lembrar o nome, velho. É um X-Men que fala com máquinas? Não necessariamente, mas assim, mais pelo visual, que eu lembro que o visual Warlock? da... Warlock. Que era o amigo do Cifra. Exatamente, é o Warlock. Que, tipo, o visual da Bárbara e o jeito assim, na hora que você começou a falar, me lembrou muito o Warlock. Você sabe quem é o Warlock, Carlos? Eu achei aqui no Google, pareceu Adam Warlock, mas obviamente não é esse. Eu tô ligado Não, quem não que é, daqueles X-Men malucão, ele é tipo um robô de moicano. X-Men malucão, adorei a expressão. Não é robô de moicano, é robô com aqueles cabelos de hip hop dos anos 80, 90, de filme da Sessão da Tarde. É robô de dread. Era aquele cabelo reto pra cima, assim, parecia um tubo. Eu imagino ele muito mascote de discoteca do começo dos anos 80. É um Nossa, topete velho. de dread que o cara tem, topete de dread. Sim. Esse não era aquela equipe que tinha o filho do Xavier e tal? Não, É dos claramente. Novos Mutantes, não é não? É, Acho que é dos Novos Novos Mutantes. Mutantes que ele aparece. É, isso. Não, é Novos Mutantes isso aí. É, não, mas pô, ele tem visual estiloso, hein? Tu tá pensando no Legião, que é o cabelo é parecido Tô com o do pensando no Warlock. Legião, exatamente. Que tem os desenhos parecidos também, dos 5 e 20. Da hora, não conhecia esse personagem, tipo, só de visual, assim. A Oráculo ficou bem interessante nessa época, assim, não era uma coisa que ia funcionar bem na DC, mas eu acho que pra essa equipe aqui, seria uma coisa interessante de puxar. Ah, faz sentido, cara. Gostei também dessa ideia. E aí, quer ter na sua coleção um quadrinho do Batman autografado pelo desenhista Eduardo Risso? Então é seu dia de sorte, porque a gente vai dar uma cópia autografada de Cidade Castigada para um ouvinte felizardo. Entra lá no nosso Instagram, tem um post fixado lá com todas as regras para você participar e levar esse gibi para casa. O vencedor vai ser anunciado agora no dia 1º de maio de 2024 em uma live lá no nosso canal do YouTube, e o nosso Instagram, lembrando, é Mansão Wayne MW. Então entra lá, vê o post fixado, participa e boa sorte. Mas vamos lá, vamos pra segunda rodada então. Roberto, você já trouxe 2, mas manda mais um aí. Cara, eu tô na dúvida se eu trago uma personagem feminina, que só tem uma até agora. Eu vou trazer então, que é, enquanto a gente foi bolando essa ideia, na verdade eu comecei a anotar uma listinha aqui que mais pra frente peço a permissão dos hosts, porque eu montei a minha cronologia dos X-Men da Marvel fazendo a primeira Gênesis, a segunda Gênesis, e vou fazer uma lista nos 90 também. Manda bala. É isso. Ô, louco. Aí é legal. Mas só pro final, não vai interferir nos nomes que eu vou colocar aqui. Beleza. Mas eu vou sugerir então o Impulso, cara. Eu acho que o Impulso Uia. tem cara de X-Men. Porra. Ele tem cara de X-Men pra caramba, assim, foi um dos primeiros que eu pensei na minha lista. Mas o Impulso, pra mim, ele entra no que a gente falou no início, de ter esse espírito do X-Men, o jeito dele, de ser um moleque, dos outros terem que ver, sabe? Ele me lembra um pouco a Kitty, só que se a Kitty, como novata, tivesse a personalidade do Noturno, sabe? É, bem por aí mesmo. E o Impulso, ele tem um drama muito específico, assim, de que ele nasceu com a velocidade e aí o organismo dele envelheceu muito rápido. Então ele é uma criança recém-nascida, hiper poderoso, sabe? E ele nunca conseguiu se encontrar até ele conhecer o Wally e os outros velocistas. É muito legal. Nossa, excelente, excelente. E ele também tem o fator viagem no tempo, que quando chega nos anos 80, Sim. 90, vira quase carteirinha dos X-Men, né? É verdade, é verdade. E ele ainda tem um detalhe que é muito bom, que... melhor que todos os outros velocistas, que ele não esquece nada do que ele lê. É verdade, isso é muito útil. Uhum. Isso é muito legal. Maior parte dos roteiristas esquece, mas tá aí. Ah, sim. Ninguém lembrou, só foi citado ali e depois ninguém usou isso. Foi quando ele virou Kid Flash. É, vamos combinar que o Impulso também foi bem esquecido, né? Sim. Foi, é verdade. Todos os velocistas, tirando o Barry, passaram por um esquecimento durante um longo período de 10 anos só focando no Barry. Ah, é. Grandes fãs do Barry Allen aqui, todo mundo. Bom, cara, eu gostei muito do Impulso, e ele dá aquela coisa, porque os X-Men sempre tem aquele membro mais jovem, né? Tipo um jubileu da vida, assim. É, e nesse caso, eu pelo menos, de acordo com o que o Roberto tá falando, eu imagino, tipo, o Impulso, tipo, anos 90 mesmo, que tinha aquele desenho cabelão, assim, tipo, quando ele era desenhado, ele era bem pivetinho. Humberto Ramos. É, exatamente. E o Humberto Ramos, né, desenhou Marvel pra E caralho. Michael Eringo também, né? Também. E o Impulso, o uniforme dele, ele combina também com uma coisa
coisa meio X-Men, meio Marvel, assim, de forma geral. Até porque o uniforme do Impulso é feio pra caralho, vamos lá. Ah, não, que absurdo, eu acho bonitão com aquele sapato gigante, aquela cabeça de nós todos, é legal. Com a Horrível, cabeça de nós todos. Ah, não, aí eu me identifico. Muito bom, cara. Ele tem os óculos do Speedball. Né? É verdade. Ele tem essa vibezinha de personagem jovem dos anos 90, né, cara? É, então. Bom, vamos lá, Giovanni, eu sou o próximo. Dentro desse lance aí de trazer um personagem jovem, meio adolescente, meio moleque, assim, pro time, pra estar ali fazendo às vezes de Kitty Pryde, de Jubileu, de Noturno, eu trouxe o Super Choque aqui pra equipe. Olha aí. É um personagem jovem, ele não nasceu com poderes também, mas ele tem muito daquela vibe de ser metal humano que tinha lá no desenho do Super Choque clássico. Eu acho que ele é um personagem que ia fazer a equipe ter um gostinho de X-Men dos anos 80, assim, sabe? Eu imagino ele chegando um pouco depois que a equipe já tá formada, já passou pela saga da Fênix, tal qual foi a Kitty Pryde, com os poderes dele, com bastante partes humanas ali pro Super Choque, sabe? Ele tendo que resolver problema com os pais, problema de escola, problema com menina que ele gosta e tal. E esses poderes elétricos também serviria muito pra ajudar a equipe aí, né? Já que o Super Choque é um personagem muito poderoso, né? E eu tô vendo a minha lista aqui, eu tô percebendo que ela tá ficando muito overpower, né? É uma equipe quase invencível, os X-Men da DC, né? Os X-Men têm umas informações muito overpower, então tá tudo certo. Só a tempestade ali já causa. É, Tempestade é foda. Professor X, cara. Ele sozinho é um X-Men, praticamente. Ele é o nível ômega, né? E chega um ponto que você tem o Professor X, você tem a Jean com o poder da Fênix, você tem uns 4 ômega na equipe, assim. É, então. Eu vou te falar que eu gostei muito do Super Choque, ainda mais se pensar no Super Choque com o uniforme original dos quadrinhos, que ele tem um boné com um X. Sim, é verdade. Olha lá, é Verdade. É mesmo. Já é praticamente um X-Men desde o começo, olha aí. Já tá lá, pô. Achei muito bom, Gostei cara. dessa onda agora de personagens jovens. Gabriel, seu próximo. Eu trouxe um personagem pra trazer um negócio mais denso, assim, um drama um pouquinho maior, assim, porque ele, quando foi apresentado nos quadrinhos, ele já foi apresentado numa saga enorme, que é O Dia Mais Claro. Eu trouxe o Calduran, ou o Aqualad, ou Jackson Hyde. Ele é meio humano, meio Atlante, e ele consegue controlar a água como nenhum consegue. Então ele tem uma mutação. Ele tem ali uma mutação dentro dele. E o Jackson Hyde, o Calduran, é muito legal porque nas primeiras histórias ele era um cara isolado. Ele era um cara sozinho, era um cara que nunca entendeu as suas origens, que ele sempre se afastou das pessoas porque ele se sentia de outra forma, ele se sentia em outro lugar, ele sentia que ele fazia parte de outra coisa. Isso no meio de uma saga bem ruinzinha, né? Que a gente vai combinar que é O Dia Mais Claro. É horrível. É péssimo, é péssimo. Mas a história do Calduran é bem legal, porque a origem dele mesmo é no desenho do Justiça Jovem, e depois ele foi transportado pros quadrinhos. E assim, é bem legal, porque ele se torna, né? Ele passa a ser esse cara que tem uma carga dramática maior, assim, pra o Aqualad, e hoje se tornando o Aquaman até. Ele ainda tem essa carga dramática um pouco maior, assim. Hoje ele é um personagem abertamente gay, e ele é o Aquaman. Isso é muito legal, e ele tem essa mutação diferente dele, né? Que ele controla a água como a Mera. Então eu queria trazer o Calduran, que traz uma carga dramática um pouco maior pra equipe. E o legal é que ele tem o conflito, né? Porque o pai dele é um vilão. Exatamente. Então isso é exatamente. legal pra caramba, cara. E eu gostei que você trouxe um Atlante mutante, seguindo a tradição do namoro. É verdade. Exatamente. Pô, muito bom. Muito bom, cara. Esse Aqualad, ele funciona muito bem no desenho, né? No quadrinho eu não lembro de ler nada de destaque, mas no desenho da Justiça Jovem é um personagem incrível, né? Ele é muito bom, cara. Sim, sim. Eu gosto muito do personagem. Não sei as histórias mais recentes eu não li, mas as primeiras histórias que ele apareceu no quadrinho ele tava meio perdidinho ainda. Sim. Mas você falou que ele vira Aquaman, pô. O Calduran, ele demora muito pra engatar nos quadrinhos. Tanto que O Dia Mais Claro, se eu não me engano, é de 2011. E ele só vai realmente ter um quadrinho próprio que você pode falar, putz, esse quadrinho aqui é realmente muito bom, agora na Aurora da DC, cara. Nossa, agora 2023, assim. É, bem recente mesmo. Demorou só 12 anos pra achar um lugar. É, infelizmente, mas ele é um baita personagem legal, ele tem um conceito muito bacana, essa dualidade, ele ser diferente, assim, ele é um personagem muito legal. Porra, da hora. E essa animação clássica já, né, do Justiça Jovem, é outra obra da DC que tem muito do clima do que eram as histórias dos X-Men nos anos 80 ali, né? É verdade. Cheia de conversas na sala que o John Byrne gostava de falar que o Chris Claremont trazia, nessas partes humanas, relacionamento, personagens interagindo muito entre si, essa amizade entre eles, em meio a aventuras que nunca acabam e tal. Eu acho que tem muito do clima dos X-Men do Chris Claremont. Sim, aquela coisa que você começa
pela aventura e você segue pela relação entre os personagens que você quer ver onde vai dar, né? Isso aí, isso mesmo. Mais ainda do que o gibi, né? O próprio gibi do Justiça Jovem. Essa animação eu acho que conseguiu superar muito bem, assim, que foi o quadrinho. O que eu acho bom, tá? Mas eu acho a animação melhor. O quadrinho da Justiça Jovem que você diz, aquela do Impulso e tudo mais? É. Ah, era outra vibe, né? Eu acho que lembra mais Teen Titans Go do que Justiça Jovem. Eu acho os dois tão bons quanto, só que em períodos e coisas diferentes. Acho que só usa o nome mesmo. Sim. Muito bom, então, porra, Caldeirão, vou te falar que é um personagem que eu mal lembro que existe e fico muito feliz dele ser trazido aqui pra cá. Sim. E André, o seu próximo. Cara, agora eu vou ser um pouco polêmico aqui, porque Pronto. eu vou trazer aqui um personagem que ele pode ser uma mistura de dois personagens dos X-Men. Ele não tem nada a ver, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Porque, assim, dos X-Men, a gente tem um dos personagens clássicos, né, que é um dos originais, é o Homem de Gelo. E, assim, o Homem de Gelo é legal, assim, tem várias coisas que ele faz e, porra, o personagem que faz coisas com gelo e tal, eu acho que é da hora. Mas eu queria trazer um quesinho de, porra, os X-Men, eles adoram tá com o perigo do lado deles, né? Eles adoram, tipo, tá com um cara que eles brigaram durante anos, décadas, e de repente, vem cá, meu amigo, e ele vira integrante também. Então, tipo, pra trazer um ar meio... que não é, mas vocês vão entender. Um ar meio Magneto, tipo, sendo o vilão na equipe e sendo um paralelo do Homem de Gelo, eu vou trazer o Senhor Frio. Senhor Frio? Caraca! Que não é um personagem com poderes, mas é um personagem que ele vai ser o vilão. Ele vai ser literalmente um cara frio, né? No meio de um monte de heróis ali. Ele vai ser o cara polêmico pra isso. E ele vai ser o equivalente, só por ele ter uma arma de gelo e criogenia, essas porra toda, do Homem de Gelo. Eu acho que daria uma dinâmica completamente diferente. Eu acho que, tipo, ia ter uns quebra-pau de vez em quando foda, mas eu acho que ia ser muito legal. Sabe o que eu tô lembrando, André? Você lembra na época da Vingança do Submundo? Que o Senhor Frio ganha poderes? É verdade, ele ganha poderes. Ele fica com poderes de frio, só que é muito sem controle. Tudo ao redor dele fica gelado. E aí ele começa a usar a armadura do Senhor Frio pra conter aquilo. Pode ser uma parada assim. Eu acho interessante. Eu acho que aí fica mais X-Men ainda, né? Sim, é verdade. E aí, tipo, quando... precisa um bagulho extremo, aí ele tira a armadura e, tipo, deixa de espirocar a porra toda. E aí congela tudo ao redor, assim, aquela coisa. Nossa, muito bom. Eu coloquei mais nesse sentido de ter um vilão no meio na equipe, tá ligado? Nossa, eu gostei muito. É, muito O legal. climão da equipe do André, que é Brainiac 5 e Senhor Frio, por enquanto, cara. Eu Não, a imagino... Brainiac 5 não é vilão, hein? Não é vilão, mas pelo que eu entendi, isso é aquele vilão que em algum momento faz parte da equipe, fica aquela coisa, tipo o Magneto às vezes, né? Então, eu trouxe pra ser ele meio Magneto, só que eu coloquei o Senhor Frio. Porra, da hora. Uma contraparte. Nossa, assim. muito legal. Muito legal. E aí, alguns da equipe sempre suspeitando do Senhor Frio, esse cara em algum momento vai voltar a ser vilão. Tal qual era a Emma Frost lá no Novos X-Men também. Boa! Nossa, Perfeito. Muito bom, cara. Eu adorei esse coisa. Excelente, mas eu não tinha pensado em trazer vilão. E agora que você falou, me lembrou um vilão na cabeça, assim, que seria muito legal transformar ele num vilão de X-Men, que é o Cicada do Flash. Porra, É um boa. vilão que ele é um messias da velocidade. Então ele, assim, ele controla uma legião de pessoas para louvar a velocidade. Transformar esse vilão em um vilão contra os mutantes, que a gente já viu, né, o reverendo William Stryker, assim, acho que o Cicada também seria muito legal como vilão dessa equipe. Nossa, a cara de vilão de X-Men, cara. Gostei dessa escolha, viu? Até o visual dele é bem a cara de vilão de X-Men mesmo. Vilão religioso é isso aí, cara. É verdade, é verdade. Inclusive no mundo real. Ui, eita. Mas, aí, Carlos, fala o seu próximo X-Men da DC aí. Vamos lá. Quando eu tava preparando minha lista, uma das coisas que eu tentei primeiro e rapidamente desencanei foi pegar só mutante. Mas aí eu lembrei que só tem meia dúzia e aí eu desencanei. Mas eu vou pegar aqui um personagem que nasceu com poderes e são os poderes muito overpower, que é a Jade, a filha do Alan Scott, que ela tem os poderes do Lanterna Verde. Tava na minha lista. Precisar do anel. Muito bom. Porra, a Jade, ela meio que é um mutante, né? Nasceu com poderes, por mais que não seja exatamente mutante, por causa do coração cósmico e sei lá o quê. Mas ela é mutante, porra, é a Jade. Você tá se prendendo muito da mutação, né, cara? Tá tentando, né, pelo menos. Tô tentando. Já, o primeiro eu já desencanei que eu meti oráculo aí, que nem poder tem. Mas a Jade, cara, eu acho que é um personagem muito legal. Ela tem uma vibe
total X-Men. É só lembrar dela na época que ela tava no Renegados ali. Eu acho que cabe muito bem. Inclusive Renegados, aquela fase do Renegados... Judge Winnick. É bem X-Men aquilo ali, né, cara? aquilo X-Men já é total equipe X-Men. adulta. Sim. E eu acho que a Jade, daquela fase especificamente, você percebe o potencial dela pra ser uma vibe X-Men mesmo. Ela tem os poderes muito overpower, porra. Ela tem o poder do Lanterna Verde sem precisar recarregar anel, né? Então, eu acho que casaria bem e traria uma dinâmica interessante pra equipe. Eu gosto. Eu até fiz um paralelo com outro personagem quando a gente fizer a lista ali, que eu fiz a cronologiazinha. Ela foi uma das primeiras que eu pensei, porque justamente ela já tem esse poder, né? Inerente. Sim. De nascer com o poder de Lanterna Verde, que dá pra virar qualquer coisa, né? Ah, ela tem poderes de manipular e controlar luz sólida, né? Que quadrinho também tem que inventar alguma porra dessa, né? Tipo, telecinese tátil, lentes de quartzo rubi, sabe? Água pesada. Água pesada. Não, mas água pesada depois eu descobri que existe e eu fiquei chocado porque todo O que eu mundo mais sabe. fiquei Eu não impressionado sabia. é que o Carlos não sabia. Eu não sabia, eu fiquei chocadíssimo. Eu descobri agora também, água pesada. O cara que foi trocar Olha aí, o tá galão. fácil virar um Flash, hein, gente? Tá fácil. É isso aí, cara. Eu acho que é um personagem que cabe bem. E a Jade tem uma parada também que eu acho muito legal, que é que o pai dela é um dos heróis clássicos da Era de Ouro, dos super-heróis. Então ela traz um pouco essa ponte, sabe? Uma equipe moderna, meio X-Men, e ela ser a conexão com o universo DC tradicional, sabe? Eu acho que seria interessante. É, pode ser. Pode Né? ser. Pode até fazer um... Porra, imaginei uma parada assim, tipo... Pô, ela é filha de um herói clássico, mas ela foi rejeitada durante grande parte da vida pela sociedade por ela ser verde e ter poderes assim e tal. Então pronto, já faz um paralelo foda com X-Men com isso. Sim. Tem que lembrar, inclusive, que o Alan Scott só descobriu que ele tinha essa filha quando ela já era adulta, né? Então já era, tipo... Já tinha uns 20 anos, na época ali da Corporação Ou Infinita. seja, ela ficou traumatizada muito antes e só foi reconhecida pela sociedade quando viram que o pai dela é um herói e loiro. Foi por isso. Exato. E já que várias pessoas já trouxeram dois de uma vez, eu vou dar uma roubadinha aqui e já meter... Não, vai roubar porra nenhuma. Sai fora. Vou sim. Guarda aí, guarda o seu pro próximo, sim, vai acabar Tá bom, vou rapidinho sua guardar pra lista. depois. É que na verdade tem bastante na minha lista aqui. Mas uma coisa importante de lembrar da Jade sempre é que tinha uma época que ela usou sim um anel de Lanterna Verde, que o Kyle fez pra ela, na época que o Kyle Rayner Ah, namorava. Que verdade. ele era o Ion. E aí, ela jogou esse anel fora uma hora porque não queria mais. E o Anarquia virou Lanterna Verde porque achou esse anel. Então, Ah, meu tá aí, Deus. trazida essa curiosidade Ai, ai. muito importante, ligando ao Batman Nossa aqui com o Senhora. Anarquia, esse grande personagem. Zureta. Só DC Pariu. traz umas coisas dessa mesmo, hein? Meu Deus do céu. Nossa, cara. Vamos lá, Roberto, o seu próximo. Cara, vamos lá. Como a Jade já saiu da minha lista, tem outra que pessoa ainda, mas vamos aqui. Eu vou jogar um, porque ele entra naquilo que eu falei do coração do X-Men. Tem que ter um quê de restolho para estar na Sim. equipe. E é o Senhor Milagre, tá na minha lista. É tipo a Dominó, né? Que ela tem o poder de ter sorte. Senhor Milagre, o que ele consegue fazer? Ele é bom de escapar. Porra, pra mim isso é X-Men Porra, pra muito caralho. bom. bicho. Ele é bom de escapar das coisas. Porra, e ele tem um uniforme feio também. Sempre lembrando do nosso querido Change do MDM, que ele tem uma máscara que entra na boca e isso não faz sentido nenhum. Aquela gola alta. Ele anda com um anão fumante. Então, tipo assim, o Senhor Milagre é um dos meus personagens favoritos da DC e eu queria muito ver ele como X-Men, principalmente pelo poder dele que não faz sentido nenhum, que nem a máscara. Porra, Ah, muito ó. bom. Eu gostei pra caralho do seu milagre. Sensacional. Muito cara. legal, muito legal. E a boca dele tem o poder de escapar da máscara, porra, é óbvio. Exato, que ele tá faz dentro. todo sentido agora. Te refutamos, Change. Toma essa. Muito bom, acho que o Sr. Milagre é a cara mesmo dos X-Men e pensando numa cronologia aí, ele pode ser a ligação com o vilão master desses X-Men, que seriam a Liga Atômica, que é o Darkseid, né? Imagina essa Liga Atômica versus Darkseid aí, começando com a conexão com o Sr. Milagre, né? Sensacional, cara, muito bom. E sobre esse negócio da boca aí, o Terry McGinnis também tem esse problema, hein? Olha lá, ó. Mas aí é no futuro. Aí é tecnologia. É, ali é nanotecnologia. Nanotecnologia pode tudo. Né? Ainda não fui pro futuro? Não sei. Talvez lá possa. É porque o futuro não existe, é um conceito metafísico. Começa aquelas, né? O futuro é agora. Agora já é o futuro de quando eu comecei essa frase. Eu gosto do Sr. Milagre porque na fase do Tom King ele tem a melhor frase de efeito
que não era pra ser uma frase de efeito, que é quando ele tá dando um esporro no Kalibak, né? Falando, enquanto vocês foram criados pelo Pai Celestial, eu fui criado pela vovó. E porra, essa frase não faz sentido nenhum, mas quando você pega o contexto que a vovó Bondade, ela fica incrível, cara. Sim. Ainda mais, né? Vovó Bondade, rapaz, tá merda. Nome bom também pra X-Men, Vovó Bondade. Vovó Bondade, cara, eu imagino Vovó Bondade e as Fúrias Femininas como um inimigo dos X-Men, assim, de um jeito... Tipo, Magneto e a Irmandade de Mutantes Malignos, né? Exato. É bem isso. Exatamente. E aí, porra, aquela dinâmica, tipo o Emma Frost com o Ciclope, sabe? A Barda com o Senhor Milagre. Nossa, a Barda também uniforme de X-Men, né? Que é Sim. ali Sim. Lei Maria da Moda na Senhora Barda. Pô, tem um bonequinho da grande Barda aqui, de tão maneiro que é. Não, é legal, é feio porque eu amo. Sensacional. A Barda é uma que combina bastante com as histórias de X-Men também, viu? Muito. A Big Barda tá na minha lista, inclusive, pessoal. Já aproveito pra trazer mais um Aí, aqui ó. na minha lista, então. A Big Barda Então tá manda na minha bala. lista. Eu acho ela maravilhosa. Jack Kirby é o máximo. A arma dela é um porrete que solta Kirby Dots e abre portais. Eu acho sensacional isso. Eu gosto dessa posição que ela tem de mulher forte, assim, sabe? Mulher poderosa, de atitude. Eu acho que os X-Men tem muito disso. O Claremont começou muito isso, né? De colocar as mulheres à frente total, assim. Depois teve até a Tempestade assumindo o lugar de líder dos X-Men. E eu acho que a Big Barda faz muito esse papel. Também tem um ar meio cômico, né? Que apareceu mais lá na liguinha do J.M. Demetrius, do Giffen. E acho que casa super. E esse negócio do uniforme eu pensei também. Ela tem muito cara de X-Men, assim. Então, Canário Negro, que o Gabriel já citou, pra mim os mesmos motivos. E Big Barda são minhas duas grandes mulheres da Liga Atômica, que são os X-Men da DC. Nesse caso, literalmente grande, né? A Barda sendo uma personagem que vira casaca ali, ela começa nas Fúrias, aí depois ela se transforma numa integrante da Liga do Átomo. Putz, legal pra caramba. Porra, Sim. tá aí. Tá aí, pô, grande gostei Barda e muito. Senhor Milagre se juntando sem querer. Aí, né? Achei muito bom. Maravilhoso. E uma coisa da hora da Grande Barda é que além dela ter essa parada de ser meio vira-casaca e tal, ela tem uma personalidade que às vezes ela pode ser meio que o Wolverine da equipe, né? Porque ela tem um pavio curto, assim, então pode funcionar legal, pode dar uma subvertida assim na expectativa da galera. Ela é o total oposto do Wolverine, né? Ela é grande pra caralho, ela é bonita. Ao contrário do Wolverine dos quadrinhos, que é um pouco de amarra jegue, né? Ela é o Wolverine do cinema. Ela é alta e bonita. É verdade. Olha aí. Hugh boa. Jackman como grande barda no cinema. É a Wolverine reverso. Você já né? fez o Shakespeare, o grande bardo? Nunca fez? Ah, não. Pô, maravilhoso. Realmente, ela tem esse ar meio berserker mesmo, né? E eu imagino muito uma história Big Barda sozinha. Agora é minha vez, sei lá, ela nos esgotos ali, se preparando pra destruir o Clube do Inferno da DC. Ia ser demais isso, gente. Enfrentando o Muito bom. Cicada. Mas vamos lá, Gabriel. Olha, eu vou trazer, ao invés de um personagem, 2 personagens. E como eu tava falando que eu tava trazendo mais uma molecada, então esses 2, eles serviriam muito bem como a jubileu da nossa Big Barda. Eu tô trazendo o Jay e a Iris West, os filhos do Wally West. Olha aí. Que é aquele uniforme Shark Boy e Lava Girl deles, né? Isso, isso. Pô, esses 2 personagens são personagens também que eles tiveram problemas antes do nascimento, né? E aí quando eles nasceram espontaneamente, literalmente espontaneamente, e eles já nasceram com poderes. O Jay, ele consegue mudar a densidade do seu corpo, né? Ele consegue crescer, né? Ficar mais forte, virar um Hulk. E a Iris, ela consegue atravessar paredes. Cada um usando a velocidade para isso. Eles não são rápidos nem nada, mas eles usam a força de aceleração para ter esses poderes. E eu acho que esses 2 seriam ótimos personagens, crianças, descobrindo a mutação, descobrindo os seus poderes. E aí ter histórias junto com a Big Barda seria muito legal. E são personagens aí que são bem novinhos, né? Então eu acho que são bem legais. Cara, eu tô imaginando uma história que a equipe inteira sai e fica só a grande Barda cuidando do Jay e da Iris na base deles, assim. Não, o que ela ia dar de cascudo nesses moleques ia ser brincadeira. Pô, eu tô imaginando já a capa da revista dela sentada com cara de saco cheio e os 2 causando ao redor, quebrando tudo. O molequinho Acho de 5 anos de idade, 8 anos de idade, só que grande igual o Hulk. Ia ser muito engraçado, cara. A Iris, inclusive, mais recentemente, assim, nos últimos 10 anos, talvez, começou a usar o uniforme do Impulso, né, em algumas histórias. Ela se tornou o Impulso, porque ela diz que a pessoa que ela mais admira era o Bart e tudo mais, e ela se tornou o Impulso. Que legal.
Eu, contrário do que vocês falaram, eu acho o uniforme do Impulso bonito, fico feliz dele ser reaproveitado. Muito bom. Porra, J. Iris West também não esperava e mais um pra molecada da nossa Liga Atômica aqui. André, seu próximo. Cara, eu vou trazer um personagem aqui que... Quando eu comecei a ler quadrinhos, eu lembro que eu confundia muito ele e eu não sei porquê, eu achava que ele era da Marvel. E às vezes eu falava, pô, mas esse cara não era da Marvel, não sei o quê. O Capitão Marvel. Poderia ser, né? Mas aí eu cheguei e falei, descobri que não. No final, não, é da DC mesmo. Mas eu acho que ele tem um quezinho assim de Marvel, eu acho que ele tem um quê de X-Men, dos filhos do átomo, né? Essa coisa assim, que é o Nuclear. Olha aí. Tava na minha lista. Puta, tá na Tem minha uma lista cara também. foda de X-Men, velho. Eu acho que ele combina demais, assim. Se for o... Ai, como é que é o nome do mais novinho lá? Esqueci. O segundo, né? O segundo nuclear. Roberto. Isso. É ele mesmo. Que ele é mais novo, então não é experiente, sabe? Tá lá, tipo, toda hora se confundindo com as coisas, eu acho que combinaria demais. E aí, imagina, com essa equipe que a gente tá fazendo. A gente já falou da Grande Barda, já falou da Canário Negro, imagina... O mais novo. Isso. Jason Rush. Jason Ele Rush, mesmo. tava vendo aqui também. Ele mesmo. E tipo, porra, ele em toda essa parada aí dessas heroínas, e imagina elas treinando o cara ali na sala de perigo e tal. Porra, eu acho que ia ser foda demais, velho. E o André acertou em 2 pontos aí que eu acho válidos pra ter aí na lista, que é 1, restolho, 2, Sim. uniforme feio. Sim. Eu amo o uniforme do nuclear, mas é feio. E as cores combinam com o dos X-Men. Poderia tranquilamente ter sido criado pelo Dave Cockrum no Nuclear. Eu acho super a cara dos Tranquilamente. X-Men. Nossa, é uma personalidade dele também. Acho boa escolha. Ele tava na minha lista também pra fazer um contraponto aí. Muito bom. Aí, ó, viu? O Nuclear, cara, combina demais. Pô, e sem falar que assim, tipo, por mais que ele seja resturo e tenha tudo mais, ele é poderoso pra caralho, assim. Esse é um que nunca usam direito, né? Porque ele é poderoso pra caralho, ele sempre cria alguma tecnicalidade pra ele não ser tão poderoso. Não, é porque ele esqueceu a fórmula atômica do Napalm, né? Tipo, aí não pode usar. Exato. Exatamente, mas que ao mesmo tempo, mano, se der alguma merda, ele pode foder o planeta inteiro, cara. Que puta que pariu. Os poderes dele são foda, mano. Ainda mais que ele tem umas paradas de transmutar também, não sei o que, então eu acho que é bem da hora. Mas fala, Carlos, fala o seu próximo X-Men aí. Eu vou te falar que eu ia fechar a duplinha com o personagem anterior, mas eu acabei de perceber que minha lista até agora tá 100% feminina, então eu vou seguir essa tendência. Ah, começou a lacração, né? Começou a lacração aqui e vou pegar outro personagem. Esse sim é um personagem mutante também, olha aí. Que é a Cigana da DC, a Cigana que foi da Liga Detroit, que tem Nossa o poder Senhora. basicamente de ficar invisível, né? Mas que eu acho um personagem legal pra caramba. Tem uma parada de se conectar com outros personagens e tal, que eu acho muito bom, principalmente a relação que ela tem com a Jax, né? Mas aqui ela poderia ser um meio que a alma da equipe, sabe? Tipo, a Cigana ser a pessoa que conversa com todo mundo e tal, e ela é totalmente stealth, né? Ela fica invisível e vai checando o perímetro e etc. antes da galera. Eu acho que a Cigana funcionaria muito bem. E também sempre tem os 2 critérios do Roberto, que é uniforme horroroso e esse restolho. E tem nome de X-Men. Cigana é um nome genérico Cigana. pra X-Men bom, né? A Cigana. Cigana é vibe vampira, né? É verdade. Sim. Tu imagina a música do X-Men Evolution, aquele tananana, aí, Cigana, tá ligado? Apatia. Apatia, não, é Baixo pro Futuro. Bora misturar, vou fazer um mashup do YouTube, né, com os 2. Muito bom, cara. Pô, então a Cigana fica aqui, então já tá 3 mulheres, depois eu vou parar com essa lacração aí, que já deu já, né, gente? Forçar essa pauta woke. Mais de nerd que a Cigana na DC Comics, impossível. Essa foi... Parabéns, Carlos. Parabéns. Essa foi uma Que escolha isso, excelente. cara. Eu vou te falar que tem mais 2 aqui bem deep, viu? Então daqui a pouco eu falo. Eita. Caraca, o Carlos ele grava com uma pá, né? Ele vai cavando assim os quadrinhos dele até achar alguma coisa. E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne. É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10 e a partir de 15 já pode fazer parte do nosso grupo secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um podcast. E os apoiadores de hoje são Rodrigo Milfonte Moreno, Gustavo Rezende Mendonça, Aline Aparecida Matias, Érica Fernanda Silva e Caiane Nóbrega Pereira. Então já sabe, se quiser nos apoiar é só acessar
catarse.me/Mansão Wayne e escolher a categoria que você achar mais interessante. E bora de volta pro papo que tá muito bom. Vamos lá. Vamos lá, Roberto, o seu próximo. Eu ia numa personagem feminina, mas pra sair dessa lacração do Carlos, vou colocar um personagem que se encaixa. Um macho de verdade. Um macho, né? Que homem mesmo gosta de homem, né? Homem não gosta de mulher. Que negócio é isso? Onde já se viu? Mas um personagem que ele se encaixa por ser restolho, se encaixa no nome, no uniforme, que nem é bem uniforme, horroroso, e que é um personagem... Eu amo os personagens restolho da DC, quem tá ouvindo a gente aqui já percebeu. Que é o Metamorfo. Acho que o Metamorfo de X-Men ia ser foda, cara. Excelente. Muito foda. Cara, eu acho que ele combina muito os poderes, aquela fase dele que ele era resmungão na Liga Europa. Puta, eu amo que ele só faz reclamar. Porra, todo mundo vai no avião, eu tenho que ir como um gás dentro do compartimento do voo, né? Não me arranja um assento. Cara, é esse tipo de dinâmica de equipe que eu quero ver. O Metamorfo, cara, eu gosto muito do visual dele. Ele é um daqueles personagens também que é muito poderoso e usam mal, sabe? Ele tá em duas fases que eu gosto, que é a Liga Europa, que eu gosto muito dele. Eu gosto ele também nos Renegados do Judge Winnick. Acho que ele tá muito bem ali. Eu acho um visual maneiro, quando bota na mão de um artista bom, assim, destaca pra caramba. E ainda dá pra brincar, né? Que X-Men sempre tem alguém que tem mente fragmentada, tipo Magneto, Xavier, Massacre. E ele teve, né, na fase dos Renegados, em que ele, quando voltou, né, não esqueci a saga que ele volta, que ele protege os outros, ele fica fragmentado em duas partes, uma que é o Metamorfo clássico e a outra que vira só o Morfo, que é até nome de X-Men também. Então acho que é um personagem perfeito pra essa lista. É verdade. O Morfo acho que tem mais vibe X-Men ainda. Sim. Até porque ele tava nos Renegados X-Men da DC mesmo, né? É verdade. E desenhava ele com aquela pupila mais preta, parece o Morfo dos Exilados também. É verdade, é verdade. Pô, adorei o Metamorfo, cara. Achei sensacional, velho. Cara, ele foi um dos primeiros da minha lista. Eu amo muito o Metamorfo. É um dos meus personagens favoritos da DC. Não, excelente. Eu tinha colocado ele na minha lista, mas eu acabei tirando pela regra do não ter nascido com poderes. Ah, mas né? A gente jogou fora essa regra. E realmente é um dos personagens da DC que tem mais cara de Marvel e X-Men. Perfeito, perfeito. Tem algumas coisas que eu gosto muito, né? Primeiro que ele vai estar no filme do Superman, né? Agora do James Gunn. Sim. Eu gosto muito, cara, quando algum desenhista claramente tá com preguiça e tem a equipe toda e o Metamorfo é só uma nuvenzinha com o rosto em cima, assim, sabe? E ele fala assim, foda-se. Direto, cara. Quando aparece a equipe, o Metamorfo é sempre simplesmente uma nuvenzinha com o rosto. E é muito maravilhoso. Bom. E eu gosto muito. Ele chama Rex Manson, né? Rex Manson. E eu não sei se foi coisa da tradução da editora Abril ou o quê. Tem uma história que ele encontra com o Jonah Rex. E eles ficam, meu nome é Rex. E o seu? O meu nome também é Rex. E fica nessa putaria o papo. Que, cara, deve ser coisa do Brasil, porque lá não é Rex, é Rex, né? Tipo, não sei. Outra curiosidade do Metamorfo é que na DC ele forma um pastiche, entre aspas, de uma equipe da Marvel que não são os X-Men, mas sim o Quarteto Fantástico, né? Porque ele faz parte dos Terrifics, né? Dos Terrifics, que é uma alusão clara ao Quarteto Fantástico, né? Que o James Gunn tá fazendo o teaser de filme disso daí tem um tempo já, né? Pô, Terrifics era legal mesmo. E, Giovanni, o seu próximo? Vamos lá, comentar aqui rapidinho então as minhas possibilidades de Professor X, porque eu fiquei pensando, quem que seria o velho da cadeira desses X-Men da DC, né? Então eu fiquei pensando, né, quem que seria o cara ideal pra isso? E eu cheguei numa conclusão muito louca que eu queria que fosse um herói veterano da DC Comics pra criar esses heróis mais novos, essa equipe diferente. Então eu anotei algumas opções aqui. Então eu pensei em Joel Ciclone pra ser o líder, mas aí eu pensei, pô, ele não tem muita cara de líder de equipe, não. Eu pensei no Alan Scott, já idoso, já tocando a equipe como um herói do passado e que manja da parada técnica ali de equipe de super-herói. Também pensei no Bruce Wayne velho, lá da animação do Batman do Futuro. Achei que ele era muito ranzinza. E o Superman... Esse combina mais, é um pouco mais filho da puta que os outros dois, ele combina mais. E eu pensei também no Superman, um Superman mais velho, tipo Reino da Manhã, assim, mas só que mais otimista, guiando essa equipe de X-Men da DC, como
se isso se passasse num futuro mesmo, sabe? Com o Superman do John Kent, que eu mencionei, já um pouco mais velho, o Asa Noturna mais velho, o Superman sendo a grande mente por trás deles. Eu acho que seria interessante também, mas eu acho que eu acabo ficando com o Alan Scott. Acho que o Alan Scott idoso, talvez até cadeirante, quem sabe? Depois dos anos de heroísmo, acho que seria muito interessante de ver. É uma coisa diferente mesmo, um herói clássico, do mais clássico da Sociedade da Justiça, tocando essa nova equipe da DC Comics, a Liga Atômica. Pô, eu acho isso muito legal e acho bacana que, como o Alan Scott é um personagem já idoso, né, teoricamente, daria pra fazer uma justificativa sem ter que ir pro futuro, né? Daria pra fazer um negócio tipo, é Coração Estelar, né, o nome da parada que dá poderes pra ele. Eu acho muito confuso essa história dele. Parar de funcionar daquela mesma forma, parar de manter a juventude dele e ele ter só um fragmento dos poderes que já teve. Então ele consegue dar pequenas ajudas e tal, mas ele não consegue mais ficar indo tanto a campo e aí ele comanda a equipe jovem. Eu acho isso bem legal. E eu acho que ele pode ser até aquele cara que de vez em quando, em algum momento crítico, ele aparece em toda a sua glória, usando os poderes ao máximo, mas isso custa muito a ele fica, tipo, muito mal por um tempo depois, assim. Oh, bem pensado, hein, Carlos? Bem pensado. Gostei desse raciocínio aí. Interessante. Pode ser legal. Mas depois que o Roberto trouxe o Maxwell Lord, eu desisti completamente dessa ideia. E se a gente for montar uma equipe nossa aqui, tem que ser o Maxwell Lord, não adianta. Mas nada impede de ter outras equipes, outras fases, ter os X-Force da vida, né? Essas coisas boa. assim. Verdade. Muito bom. Porra, Alan Scott velho dominando, liderando a equipe, eu acho maneiro. E você, Gabriel, o seu próximo? O próximo, ele surgiu durante o papo aqui, cara. Eu pensei em heróis restolho, em uniforme feio, em alguns poderes que seriam interessantes, e eu trouxe os Super Gêmeos. Olha Eles aí. têm muita cara de X-Men. Não sei, Gostei. eles passam muito a vibe de X-Men. Eu acho que seria muito bacana os dois, um se transformando num balde d'água e a outra se transformando numa águia gigantesca. Porra, com certeza. O irmão gêmeo, eu sempre esqueço o nome dos dois, mas ele ia ser tipo o Larval, né, dos X-Men. Caralho. E eles também têm cara de personagem do Dave Cockrum, né? Tem pra caralho. Pra falar o nome, o cara é o Zan e a mina é Jaina. Perfeito, perfeito. E ainda tem o macaco, que é pra ser tipo o Lockheed da Kit. Porra, boa. Caraca, Porra, é o Glick. muito bom, muito bom. Vou até colocar na lista aqui, Super Gêmeos e Glick. Correto. Nossa, cara, nada mais a cara dos anos 70, paspalhão lá. Nossa, sensacional. Eu ia adorar ver isso na equipe. Se fosse um Segunda Gênesis, então, mais ainda. O Glick ia ser tipo aquele dragãozinho que a Kitty Pryde fica levando pra lá e pra cá, né? É, o Lockheed. É isso aí. Desculpa, gente, eu não conheço essas coisas. A frase pode ser repetida a cada podcast. É verdade. Sempre que falar de Marvel vai ser nessa vibe. Tá faltando um macaco nos X-Men, pessoal. Acho isso. Tá faltando, né? Nunca teve um macaco nos X-Men? Eu acho que Cara, não. isso é uma pergunta muito boa. Nunca é uma palavra muito forte, né? Porque os X-Men teve de tudo já, né? Olha, teve uma época em que o Wolverine foi tirado o adamantio dele e ele se tornou um primata, Ele basicamente. fica bem macaco ali, né, cara? É. Nem nariz ele tem, né? É verdade, é verdade. Pra piorar tudo, ele ainda usa uma bandana na cabeça, né, cara? Nossa. Porque sim. Total Tartaruga Ninja. Estilo demais. Mas no Ultimate X-Men tem aqueles primatas evoluídos que o Pietro usa na equipe da Irmandade de Mutantes. Olha, nem lembrava disso. Pode crer. Aí tem uns gorilas na equipe. Sanada a dúvida. Tem macaco em X-Men? Tem macaco. Eu vim ver o macaco. André, o seu próximo. Bom, eu tava pensando aqui, eu falei, bom, beleza, tem alguns personagens aí que eu citei e tal. Eu tinha pensado na Jade, mas foi citado. Eu tava falando assim, pô, preciso colocar uma mulher aqui, né? E aí eu pensei numa personagem que eu acho que tem a cara dos X-Men, que o uniforme também é meio estranho, né? E vai um pouco no que o Giovanni fala de, pô, os Titãs também tem a ver, que é a Terra. Eu acho que a Terra tem, né? Tem. Ela tem uma carinha de X-Men, ela tem uma carinha de bucha, um uniformezinho feio, assim, não importa a época, é um uniforme bem mais ou menos. Muito legal, perfeito. Pode crer. Nossa, muito bom, muito bom. Eu acho que ela seria aquela mina que, tipo, sabe Jubileu, quando ela acaba de descobrir os poderes e não sabe fazer porra nenhuma, sabe? Ficar só soltando as faísquinhas, a Terra ia ser isso, sabe? Ia ficar lá, tipo, juntando umas pedrinhas ali, e de repente acerta até na testa de alguém uma pedra, sabe? Ia ser assim. Muito bom, muito bom. Eu vejo muito um X-Men com uma menina com poder de terra, assim. Perfeito, acho que encaixa super, realmente. Né? Na hora que eu pensei na Terra, eu fiquei, pô, me deu até um orgulho. Assim.
seria foda, né? Não sei se ela trairia os X-Men igual ela fez os Titãs, mas, enfim, ela aí. Trairia, sim, ela trairia. Eu acho que trairia em algum momento e depois talvez voltaria, tá? Até porque os X-Men, né, são bem... Eles aceitam de volta a galera muito Não, rapidinho. X-Men isso aí é terça-feira, né? Sim. Não só trairia, como ia sair da equipe ela e o Sr. Frio. Boa, olha aí. 2 elementos já, hein? Tá aí, porra, gostei da Terra vira-casaca aí. Né? Muito bom. E o seu próximo, Carlos? Cara, o meu próximo, agora sim, eu vou fechar a duplinha, porque eu acho um absurdo trazer a Jade e não trazer o irmão dela, o Manto Negro, que eu acho que é um personagem muito injustiçado na DC e aqui ele encontraria seu lugar. Tipo, ele é muito poderoso e ninguém nunca lembra disso, né? Ele controla sombras, ele é basicamente uma Lanterna Verde reverso, né, cara? Ele controla todas as sombras e tal. E ele ainda tem um próprio mundo dentro dele, que é o mundo das sombras. Primeiro que ele tem essa parada dúbia, que é a questão de que ele já foi vilão, ele tem essa coisa meio tentar se redimir e tal. E ele... Pô, ele é um personagem com uma profundidade grande. Que eu me lembre, ele é um dos primeiros personagens abertamente gays da DC, o que era bem interessante na época. Sim. E quase ninguém usa. Ele, inclusive, foi pra Sociedade da Justiça do Jones só pra virar o segurança da base, ele não fazia mais nada. Fazer uma porra nenhuma. Não tá nem naquela imagem que eles fizeram que o Alex Ross pintou todos os personagens. Ele tá, tipo, num cantinho a carinha na sombra, assim, tá foda-se. Cara, é muita humilhação quando um personagem é o segurança da base da equipe, né? É muita humilhação. Sim, isso, porra. cara. Ele é o guardinha do museu, é isso. Um cara super poderoso. Ele é o guardinha do museu, mas eu acho que o Manto Negro, porra, também filho do Alan Scott, também tem toda essa parada de ter nascido com poderes, de só ter sido descoberto como filho de um herói já adulto. Então eu acho que o Manto Negro é um personagem que tem uma profundidade que ninguém utiliza. E eu acho que essa dinâmica meio X-Men traria uma oportunidade pra aproveitar melhor. Sim, legal, Carlos. E concretizando aí, né, suas escolhas, mergulhando fundo no universo DC, né, e deixando aí cada vez mais certo que o ouvinte desse programa, quando o Carlos abrir a boca, vai ter que abrir o Google também, né? Pra ver quem que é o cara que ele tá falando. Vai ter que abrir o Google, até porque os dois que faltam na minha lista são mais obscuros que esses daí que eu falei até agora. Eita. Roberto. Então, vamos lá. Pra minha lista aqui, mais um, que esse eu acho que... Vou puxar personagem feminino que eu fiquei enrolando, né? Que é a Ravena. Eu acho que a Ravena tem um quesinho ali de X-Men, principalmente a fase pós-desenho dos Titãs, em que ela meio que é a vampira do X-Men Evolution, né? Essa personalidade mais emo, visualzinho. Pensei isso também. Eu acho que ela pode agregar muitos poderes. Podem ser, ela é filha de um demônio, o que tentaram fazer o Noturno ser uma época também. Não seria novidade pros X-Men. E ela tem aquela carinha, né? Principalmente pensando nela mais nova, né? Porque ela, nos Titãs do Pérez, ela era mais velha na equipe. Ela tinha uns traços assim. Mas daquela garota meio emo, que não quer falar com ninguém e que vira a melhor amiga do Wolverine, né? Eu vejo a Ravena tendo esse momento, assim, dos X-Men. Sim, nossa, excelente. Eu tinha colocado a Ravena na minha lista também. Ela traz um negócio meio Psylocke, né? Algo que, tipo, a prima do Capitão Britânia, e ela não era um mutante, ela se tornou mutante, e a Ravena traz um negócio meio assim mesmo. Tu fez a analogia perfeita, eu tinha até anotado aqui do lado também. Ficou a Psylocke. Eu gostei que puxaram o Capitão Britânia no meio do podcast, maravilhoso. Pô, eu acho que é legal porque ela tem essa parada, porra, o negócio do Trigon. Eu imagino o Trigon enfrentando os X-Men. É o tipo de loucura que cabe assim, nos anos 90. Nossa, cabe fácil. X-Men viajando pra dimensão do Trigon enfrentar ele tranquilamente, cara. Facinho, né? Pô, ia ser foda. Tranquilo. Com um aviãozinho. É, o jato, né? É muita cara. Tem até uma história dos X-Men, eu acho que é do Byrne mesmo, é entre a saga da Fênix e o Dia de Futuro Esquecido, que eles descem pro inferno mesmo, eles vivem umas aventuras lá, não é muito boas histórias, mas até parece um pouco o mundo do Trigon mesmo, é muita cara mesmo. Porra, muito louco, cara, a Ravena eu acho que funciona, e aí volta pra aquele papo de que os X-Men do Wolfman Pérez, quer dizer, ó, já até errei até na hora de falar. Os Titãs do Wolfman Pérez têm essa vibe X-Men, né, cara? Eles têm muito. Eu acho que acaba sendo, todo grupo adolescente pós-X-Men acaba tendo muita influência dos X-Men, né? Não tem jeito. Especificamente esse Titãs do Wolfman e do Pérez tem muito mesmo o estilo dos X-Men do Chris Claremont e do John Byrne. É claramente uma resposta mesmo que a DC tentou dar, porque o estilo das histórias, o clima, o sentimento quando você tá lendo as duas revistas é muito parecido, a interação da equipe, as aventuras que eles vivem meio colossais
elementais, meio cósmicas, assim, e eles não têm poderes o suficiente pra isso. Eu acho que é muito a cara mesmo dos X-Men do Chris Claremont, e cada vez mais claro pra mim quando eu pego pra comparar, que foi uma resposta clara da DC aos X-Men. Tá muito claro isso. Só lembrar que existia um crossover exatamente nessa época dos X-Men com os Titãs, e é legal pra caralho. É muito bom, eu gosto muito desse crossover. É um dos crossovers bons, né? É um dos bons, e eu não tenho, eu li porque eu peguei sem querer na mesa de uma pessoa num evento de quadrinhos. Tava, tipo, eu peguei as coisas da minha mala e peguei junto mais umas coisas. E depois eu devolvi pro cara. Mas maravilhoso. Eu li na saudosa Gibiteca. Tô torcendo pra ser republicado nesses ônibus aí e vir pro Brasil. Mas maravilhoso, maravilhoso. Giovanni, o seu próximo. Vamos lá, mais um X-Men da DC aqui. Eu trouxe o Aço. Caralho! O Aço? Caraca! O Aço. Eu queria muito trazer um personagem que fosse uma alusão ao Colossus, né? E eu só consegui encontrar o Aço. Meio tosco até falar isso. Soviete Supremo, porra! Boa, Soviete Supremo. Pô, tô querendo até trocar Ele é agora. meu vibe Aço também, né? Tipo de poder e tudo. Mas eu acho que eu vou manter o Aço por conta dessa relação dele com o Superman, assim, sabe? É o cara grandão que passa um medo quando você bate o olho nele, mas que tem um grande coração por trás ali da armadura, né? No caso do Colossus é uma mutação, no caso do Aço é uma armadura. Um personagem que eu conheço pouco, pra ser sincero, tá? Mas eu acho que ele se encaixa aqui na equipe, o cara mais quietão na dele ali. Tem um martelo gigante, que eu acho que é a cara dos X-Men dos anos 90. E eu acho que é um personagem que se encaixaria bem ali e pra fazer ali um contraponto de um tio pro Superman e do John Kent, sabe? Alguém que fez parte do passado da história da família, do líder da equipe. Acho que funcionaria bem aí, ao mesmo tempo que faz às vezes desse Colossus aí na equipe. Porra, acho legal. Eu achei interessante, cara. Nem tinha passado pela minha cabeça colocar o Aço, eu achei bem interessante. Além de ser restolho também. Sim. Pô, e você colocou a grande barda junto, vai ficar um com porrete, outro com martelo, vai ser da hora. Aí, ó, só falta uma foice agora. Nas guerras asgardianas ia dar bom essa combinação aí. Né, O não? Lovecraft adora, né? Ele ia colocar bolsos no Aço, com certeza. Bolso na armadura é foda, né? Maravilhoso. Gabriel, seu próximo. O meu próximo eu vou trazer da Legião dos Super-Heróis também. Como os mutantes, eles não escolhem os poderes, eles acabam saindo com poderes inúteis. E aí, durante as histórias, eles encontram a sua função dentro da equipe. Por isso eu trouxe o Saltador, o Bouncing Boy. Olha aí. Porra! Caralho. Esse é restolho mesmo, hein? Esse é bastante. Não, e é legal, cara, porque assim, o poder dele é se transformar em uma bola. É isso. E ele acaba se encontrando útil dentro da equipe. Eu acho que seria um bom personagem pra nossa equipe. Ele não só vira uma bola, como ele salta como uma bola. Porra, é muito maneiro. Exatamente. Ele pinga, né? Ele fica pom, né? Tanto que o nome é muito Saltador, doido. o Bouncing Boy também seria saltador, né? Quase que literalmente. Sim. É o tipo de personagem que você imagina a equipe toda junta, você tem um cara diferentão, assim, redondão, grande, pulando, dá uma dinâmica bem própria pra formação da equipe. Muito bom. E você, André? Eu tava um pouco nessa onda que o Giovanni comentou, quando ele falou do Aço, né, de ser um equivalente ao Colosso, porque eu tava pensando em, tipo, precisa de um brucutu, assim, um brutamonte, né, pra equipe e tal, né, alguém que seja fortão. E aí eu fiquei pensando, assim, tipo, o que pode ser? Mas aí eu lembrei de um cara que eu acho que também tem uma vibezinha X-Men, tem uma vibezinha de bucha, eu gosto dele, ele tem um uniforme meio estranho, que é o Esmaga-Atom. Porra, sim. Pô, da hora. Legal, bem legal. Eu acho que ele combina pra caralho com os X-Men. Eu acho que ele seria o cara pra ser o porradeiro ali, sabe? Pra você precisar de força física, é ele. Sei lá, cara, eu acho que seria da hora. E ele, né, tem uma máscara que tampa a cara inteira, né? De repente podia, sei lá, se for essa onda de ele é mutante, tem alguma coisa, não sei o que, ele poderia ser mega feio, né? Não sei, e aí, tipo, ficar escondendo o rosto, sei lá, sabe? Mas eu acho que ele, de qualquer maneira, ele se encaixa muito bem na equipe. Inclusive o nome, né, da equipe aí, ó, Esmaga-Atom, né, Liga Atômica, então acho que combina. Olha aí. E ele ainda tem o uniforme da época que ele era Nucleon, que é horroroso também. Exatamente. Mas ele tinha um moicano de respeito, viu? Vou te falar. Então, e tem que ser esse com moicano, hein, eu acho que combina mais ainda. Vou colocar então como Nucleon aqui, que é mais... Eu acho o nome uma maneira ainda, Nucleon. Pode Você ser, já pode colocou ser. nuclear? Fecha bonito. É verdade, ó, aí. Que ele é sobrinho do átomo original, né? Não deu uma parada assim? Isso, que o átomo original era um baixinho forte, Ele era basicamente o Kuririn da DC, o átomo original. só que com nariz. É, um baixinho, porra. Não sei, aquela máscara tampava? Não dá pra saber.
Tem razão. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Cara, eu Bom, gostei muito do Atom. Achei uma escolha melhor do que o Aço, viu? Eu acho que ele é mais Colossus, assim mesmo. Gostei. Então. Eu acho que ele tem muito vibe Colosso. Só não é, tipo, russo, mas de resto... Eu vou trazer já o meu aqui então, porque o meu próximo também era um cara pra ser meio vibe colosso, também tinha separado um aqui pra ser o cara brucutu grandão, só que no caso meio burrão, assim, no meu caso, diferente de vocês colocarem tipo gente inteligente aí, o Aço. Pô. Não que o Esmaga-Átomo seja inteligentão, Não, o né? Esmaga-Átomo é meio molecão, né? Mas eu trouxe aqui o Mamute. Tá ligado? O Mamute Nossa. da DC, do Caraca. Quinteto Fatal, da Vilões dos Titãs. Sim. Eu até dei uma pesquisada nele, porque eu vou te falar que eu lembro dele, mas eu não lembro muito da história dele. E eu fui ver que ele tem uma parada de que a irmã dele é maligna, assim. Os dois são mutantes, inclusive. Continua no meu critério aqui. Eles nasceram com poderes na Austrália. Só que a irmã dele é meio filha da puta. E ele é muito dependente da irmã. Toda hora, tipo, se a irmã quer voltar pro crime, ele volta pro crime e tal. Tipo, ele chegou a entrar num monastério no Tibete, encontrou a paz e renunciou à vida criminosa e tal. Mas aí mataram a irmã dele. E aí depois a irmã dele voltou e falou, agora é crime e tal. Então eu imagino uma história de meio de redenção, assim, dele decidindo não seguir mais a irmã e essa equipe tentando ajudar ele a se tornar uma pessoa boa e usar os poderes dele pro bem. Então ele é aquele cara que é fortão e tal, mas ele é meio tapado, sabe? Ele sabe que ele quer ser uma boa pessoa, mas ele é muito facilmente manipulável, tá? Então seria típico arco que algum vilão manipula ele, pô, ele tem razão e segue, depois ele percebe que ele foi manipulado, fica puto e fica meio deprê e tal. Então acho que o Mamute seria uma aquisição interessante pra equipe. Porra, cara, eu achei legal, mas te falar que eu pensei nele, mas eu não coloquei ele como X-Men porque na minha cabeça ele tá meio relacionado ao Blob, ligado? Que é um dos vilões dos X-Men, né? Ele tem mesmo essa vibe. Mas de qualquer modo é interessante também. Eu acho que aos poucos a gente tá montando uma irmandade de mutantes também, viu? É verdade. Sim, sem dúvida. Inclusive, o Quinteto Mortal é a Irmandade de Mutantes da DC completa aqui. Até os uniformes é meio Dave Cockrum, o estilo. Inclusive, o Mamute, eu vejo ele muito mais como um Juggernaut sem capacete do que como o Blob, viu? Ele até parece um pode pouco crer. o Juggernaut sem capacete. Verdade. Ele é o filho entre o Dentes de Sabre e o Fanático, né? Sim. Nossa, ele é muito fanático, cara. Pega aí a imagem do Fanático sem capacete, igualzinho até o cabelo do George Pérez, né? Uma curiosidade que eu acho meio aleatória, que é que no caso a gente pegou um cara dos X-Men que não é um mutante da Marvel, que é o Fanático, e um cara que é mutante da DC, que é o Mamute. Então, ó, dá-lhe aí, inversão de valores, continuando aqui a agenda woke. Tá certo. Correto. Pô, muito bom. Gostei, eu gostei. Ó, galera, a gente já tá cada um com pelo menos 5 na lista. Querem fazer mais uma rodada e depois a gente faz aquela geral das ideias que cada um teve? Bora. Então vamos lá, mais uma última rodada de personagens, depois a gente vai pra loucura. Roberto. Mais um personagem aqui que entra pela personalidade, aquela alma, o âmago de X-Men. Hoje em dia não tão mais restolho, ganhou mais destaque, mas o uniforme também pode ser, que estou falando do nosso querido Jaime Reyes. O terceiro Besouro Azul, ele pra mim entraria fácil como X-Men dessa molecada, essa geração estilo novos X-Men, novos mutantes, né? Eu acho que seria bem legal e dele ter uma questão talvez de legado, né? Se ele fosse mutante, ter poderes parecidos com outro mutante que veio antes, eu acho que seria bem bacana pro personagem fazer parte dessa área mais nova dos mutantes, sendo comandado talvez pelo Senhor Frio, né? Que é o Magneto, que é o vilão que cuida da escola em algum momento, por exemplo, como o André sugeriu. Eu gostei. Pô, Jaime Reyes é maneiro. E ele tem vibe X-Men mesmo, né, cara? De X-Men Tem, novo, ele assim, tem. tipo, X-Men dos anos 2000, assim. Mas aí, ô Roberto, você colocaria ele podendo se transformar ou somente com a aparência de Besouro Azul? Eu acho que a transformação é legal. Acho que é uma boa pra ele. Inclusive, falando do Senhor Frio, pensei em outro. Sabe um outro personagem que poderia se encaixar nesse vilão que vira líder da escola, André? Nosso querido
Adão Negro. Porra! Caralho, bicho. Legal. Cacete! Legal. Total. Ia ser Absurdo. foda, hein? Ele é bem Magneto em várias vezes, assim. Eu acho que ele é bastante Apocalipse também. Em Sabanur. Sim. Eu coloquei outro Verdade, personagem aqui como verdade. Apocalipse, mas só lá pra frente. Mas pra frente a gente fala desse. Mas, pô, Adão Negro como vilãozão aí, acho mesmo. Gostei. Inclusive, gostei o que vocês dos dois. acham de agora cada um falar um e falar um vilão também? Pra fechar essa Bom, rodada. hein? Bom, hein? Acho Gosto. legal pra Pode essa ser. última rodada, antes da loucura entrar com tudo. Então, Giovanni, um herói ou vilão? Eu trouxe aqui pra fechar minha lista o Mutano, que é o equivalente máximo ao Noturno, né, galera? Eu acho que ele Tava na minha também. tem muita cara de X-Men, os poderes dele tem tudo a ver com X-Men, o visual dele, o humor dele, o jeito que ele se relaciona com a equipe. Por isso que eu tô falando tanto de Titãs aqui. Eu acho que já temos uns X-Men na DC, são os Titãs. Mas pra montar o nosso aqui certinho, eu traria o Mutano. Por ele ser verde, o Noturno é azul, por ter poderes ali tão interessantes, ele é super overpower e usam muito pouco isso nos quadrinhos. E de vilão, cara, puta, me pegaram desprevenido, mas eu vou pegar um aqui do Quinteto Mortal que eu acho sensacional, que é o Chip, que é um anãozinho que mexe com bombas e armas. Eu acho isso espetacular, galera. Porra, sensacional. É até meio cômico, assim, o Chip, que é um anãozinho de barba, vestido de verde, com touquinha. Cara, eu dei muitas risadas lendo os Titãs do Pérez, olhando esse vilão. Eu acho que é o tipo de vilão bucha que os X-Men enfrentariam, assim, sabe? Tipo um arcade. Acho que funcionaria. Então ficou com o Chip. Engraçado, né? Porque todos os vilões que a gente falou até agora, vilãozão, assim, aí o Chip dá... Precisa ter um vilão mais do dia a dia, né? Eu gostei. Eu sou fã de vilão bucha, cara, eu adoro. Muito bom. Gabriel. Olha, eu tava com o Mutano na lista, só que aí eu pensei em uma outra personagem que também seria muito, muito legal de trazer pros X-Men, que seria a Vixen. Porra! Boa, tava na minha lista também. É muito legal os poderes da Vixen, incorporar as características dos animais, isso é muito bacana. E aí eu trouxe ela pra lista aqui. Ela entraria, né, numa onda de segunda gênese, de X-Men de várias partes do mundo, acho que seria muito legal. E de vilão, eu trouxe o Tatuado. Eu acho que é um vilão com cara de Irmandade de Mutante, que o poder do cara é simplesmente transformar as suas tatuagens em vida real. É quase como Lanterna Verde tatuado. É, Ah, caralho. pior que tem o vilão do Lanterna Verde, que é o tatuado, né? É, ele mesmo. É, eu também, muito bom. Tem dois tatuados e tem uma vilã do Batman também, que é igual também, a mesma porra. Sim. E pior que aparece uma personagem que é a tatuagem nos X-Men do Grant Morrison, lá na escola de mutantes, que eu até agora não É entendi verdade. quais são os poderes dela. Eu tô lendo, eu realmente não entendi. Mas o Morrison fazia isso. Às vezes ele só jogava uns personagens, bota ele aí vai. É assim que ele escreve um roteiro, né? Pô, vai que ele dá sorte igual o Life, de alguém pega um personagem merda dele, faz um negócio maneiro e vira filme, vira uma puta franquia. Aí ele vai ficar batendo no peito, né? Eu que criei esse personagem. É, exato. Eu acho totalmente válido. Morrison gênio, só quero deixar esse recado aqui. Assim, sem dúvida. É isso Quem aí. discorda tá errado. André. Cara, eu vou trazer um personagem aqui que a versão antiga dele, eu acho que combina com X-Men. Eu acho que tem um quesinho de puta que pariu, que bucha, puta que pariu, que uniforme feio, puta que pariu, que carinha de universo dos X-Men. E a versão futura dele pode ser vilão. Eu já mato numa só, que é Omak. Omak. Legal demais. O Omak, o clássico do Jack Kirby. É, exato. O clássico Perfeito. eu acho que pode fazer parte dos X-Men. Toscão, aquele moicano lá. Aquela roupa horrorosa, que aquela roupa é muito feia. É horrível, Obrigado. horrível. É muito feio. E vilão, o Projeto Omak. Que o Projeto Omak é aquela coisa que são vírus que se infiltram nas pessoas e aí se tornam aqueles seres, né? Então eu acho que poderia ser alguma coisa com isso, só que ao invés de estar infectando, pode ser infectando pessoas normais pra enfrentar os mutantes, ou pode ser alguma coisa pra infectar os mutantes, só que tornar todos eles malignos, sabe? Controlados pra uma dominação, alguma coisa assim. Muito bom, muito bom. Um vírus legado, né? Exatamente, exatamente. E no É isso. finalzinho do nosso podcast, a gente vai transformar o Max Lord no vilão, é isso mesmo? Olha, Se tem olha, Projeto Omak. então. Já coloquei e deixei pro gol, ó.
Ó. Esse comentário do Omaki me fez ter um insight aqui. O Omaki seria, então, o Cable da DC Comics? Então quer dizer que o Jack Kirby criou o Cable? Caramba! Pô. Não, pera aí, injusto, né? Injusto dizer isso pro Jack Kirby. Não vamos colocar isso pra ele aqui também. Um homem que já sofreu tanto em vida. Se isso trouxer dinheiro pros descendentes dele, pode falar que sim. Provavelmente Que não. agora a gente teve no Quarteto Fantástico, né? Que vai ter a Vanessa Kirby, que vai ser a Mulher Invisível, que tá rolando o comentário que vai ser a primeira vez que um Kirby ganha dinheiro com o personagem da Marvel. Infelizmente. Cara, ela vai ganhar mais dinheiro que o Kirby ganhou a vida inteira tendo criado o Quarteto Fantástico. Sim. Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco de pensar. É muito louco. É muito triste. E você, Carlos? Fala aí. Um X-Men e um vilão. Eu vou começar pelo vilão, então, que é um vilão que eu acho que, cara, no contexto de X-Men, é que aqui a gente mudou um pouco, mas se fosse aquele contexto de mutante, ele ia caber tão bem, que é o Ra's al Ghul. O Ra's al Ghul com aquela ideia dele de que ele quer levar a humanidade ao próximo grau evolucionário, que ele quer criar a humanidade perfeita, nem que ele tenha que matar 90% do mundo pra isso, pra criar só a galera selecionada, ele podia tranquilamente ver os mutantes como uma ameaça pro plano dele, porque é uma linha evolutiva que ele não concorda e tá estragando totalmente o plano dele. Então eu acho que o Ra's al Ghul casaria bem com essa parada de vilão dos X-Men, sabe? Puta Ele ia ser tipo o sacada, Senhor cara. Sinistro, né? Ia querer Puta fazer sacada. experimento dos Isso. mutantes. Ou Cassandra Isso. Nova, né? Bem Cassandra Nova Sim. mesmo, com uns planos bem Também. apocalípticos, assim, querendo acabar com os mutantes, se infiltrando e tal. Sensacional. Muito bom, gostei. Ele é inimigo da humanidade também, só que ele se vê como um herói que quer levar ao próximo grau evolutivo. Ele é o cara que fica no Facebook falando assim, vem meteoro, tem que acabar com a humanidade, foi tudo pro caralho. Nazista, né? Isso aqui é sério. Vamos ser sinceros, né? Sim, sim. Então esse seria o meu vilão, Ra's al Ghul. E herói, cara, a gente vai fechar agora a nossa listinha. E eu fiquei entre dois, mas eu vou trazer um que eu citei lá no começo, que não tem como não trazer, que é o Jericó. O Jericó dos Titãs ali do Wolfman Pérez. Ele tem essa parada meio Marvel, que é tipo, ele tem que ter uma deficiência. E ele é mudo, né? Ele é mudo, só que por outro lado, ele é o cara que possui qualquer pessoa. Se você olha no olho dele, ele domina seu corpo. Então eu acho que isso daria uma dinâmica muito boa pra equipe, ter o Jericó no meio do rolê. E o uniforme lindo dele, então? Porra, o uniforme Nossa, maravilhoso. Com aquelas costeletas ainda, ó, fica lindão. Ele é um personagem que nunca ficará datado porque ele é a moda. Mas sabe o que eu imaginei? Já que ele, né, ele tem que olhar no olho da pessoa pra ir dominar ela, pra possuir ela, né? Aham. Imagina se fizer isso com o Ciclope. Porra, maneiro. É maneiro, né? O cara vai ter a cabeça arrancada na hora, né? Não, depende se ele dominar na hora. Se bem que ele domina Não e o tem corpo como. dele fica apagado, né? Ele tipo desmaia. Não lembro como que era direito. Não, ele muda, né? Ele some e entra no corpo da pessoa. Isso. É, então, não sei, talvez o Ciclope vai usar se ele for muito rápido. Depende de quem pisca mais rápido. Eu acho que não. Eu acho que ele ia ser desintegrado. Eu acho que não daria tempo, não. O Jericó, a melhor forma que eu já vi de derrotarem ele foi quando ele possuiu o Cyborg. E aí o Cyborg comportamentalizou ele num disquete. É, coloquei num disquetinho. É, ele virou um disquete. Foda-se. Cara, isso é muito bom, velho. Sensacional. Valeu. Equivalente ao Homem-Aranha sugando o Homem-Aranha pra um aspirador de pó, né? Cara, essa também é outra ideia maravilhosa. Muito bom. E a nossa Liga Atômica venceria o Ra's al Ghul ou teria que chamar o Batman pra dar uma ajudinha ali? Não, sem Batman, tem o Asa Noturna já. Aí no meio do Asa rolê. Noturna é foda. Verdade. Tem Oráculo, tem uma galera. A liga tá bem poderosa, cara. Porra. A gente trouxe gente até relacionada aos renegados aqui, não precisa do Batman. Tem toda a galera em torno dele. E aí, gente, agora vocês falaram que vocês estão, alguns de vocês estão com umas ideias malucas de cronologia, então eu vou querer começar pelo Roberto, que eu sei que ele, cara, ele tá com um monte de papel grudado na parede, com um monte de cadarço, assim, puxando um pro outro. Não, eu só fiz um bando de setinha no caderno mesmo dessa vez. Muito bom. Então, eu fiz aqui uma timeline em 3 pontos X-Men que eu acho que são muito boas, e eu fiz os paralelos de cada personagem, e não tá ligado aos que eu indiquei, foi mais uma ideia que eu tive quando a gente tava gravando mesmo, mas eu continuo com a ideia do Maxwell Lord ser o Xavier, e aí a equipe original seria formada pelo Asa
Noturna, o equivalente ao Ciclope, a Canário Negro como Jean, vai ser dessa primeira leva que a gente colocou aqui, o Brainiac 5 como Fera, ideia do André, o Impulso como Homem de Gelo e o Senhor Milagre como Anjo. Aquele que tá lá só pra cumprir tabela, né? E aí, a gente passaria pra segunda Gênese, quando começa a lacração nos X-Men, começa a entrar russo, começa a entrar mulher, essas coisas, que aí vem o Mon-El como Wolverine, porque ele vai ser essa figura que vai ficar popular e mais lá na frente bater de frente com o Ciclope, que é o Asa Noturna. Nosso querido Dimitri, de Colossus, tinha que colocar porque ser russo e ter metal no meio. A Jade como Tempestade, nessa segunda Gênese. O Jaime Reyes como Noturno. Metamorfo como Pássaro Trovejante, porque eu gosto, mas ele ia morrer. A gente já morreu na DC umas 5 vezes. E a Katana como estereótipo do asiático, que o Solaris também é, até o uniforme é meio parecido. Cara, era Katana. Exatamente. E aí a gente ia dar o pulo pros anos 90, que aí vira loucura, porque eu peguei 4 personagens pra simbolizar o suco dos anos 90, que é o Gladiador Dourado, o Pacificador, o Sanguinário e o Cyborg, que é pra representar Cable, Bishop, Deadpool, ou seja, qualquer coisa com parte robô, viagem no tempo, massa velho, arma grande, junta esses 4 aí, Caralho. faz os personagens. A Ravena entrando com o Psylocke, que o Gabriel já previu essa aí quando eu tava falando. E o Apocalipse, eu tinha colocado o Vandal Savage, cara, como aquele cara que tá aí há 1000 anos já existindo, só fazendo as maquinações dele. Botei o Pirata Psíquico como Legião, porque é o cara que iria ver o fim das realidades, né? Ele ia querer ajudar, mas só ia piorar as coisas, ia fazer a era de Apocalipse. Porra! Aí Era sim. de Apocalipse é bom, hein? Foda, Muito bom, foda. muito bom. O Brainiac, como a gente conhece nessas encarnações de Injustice, mais recentes aí, do Geoff Johns, de ser esse cara que fica experimentando, tirando espécimes, como o Senhor Sinistro, né, de ficar brincando aí com os personagens pra fazer experimento neles. E pra finalizar, não é bem dos anos 90, mas foi um personagem que se popularizou nos anos 90, eu acho que não poderia fazer uma lista sem ela, que é a Poderosa como Vampira, por ser essa personagem que fica nesse limbo, né, porque ela é a Supergirl, ela não é, tem os mesmos poderes, mas ela não se sente tão digna. Eu acho que essa relação dela com a Supergirl seria legal. A culpa que a vampira tem de ter absorvido os poderes da Carol Danvers, Capitã Marvel. É essa a minha lista de cronologia. Foda. Absurdo, cara. Muito bom. Antes de tudo, eu quero saber, Roberto, quem seria o Massacre? Cara, o Massacre, Maxwell Lord e Vandal Savage. Imagina a junção dos dois. Nossa. E aí, sabe o que poderia ser o visual do Massacre que junta esses dois? O Anti-Monitor. Boa! Caramba. Eita merda, o cara deu uma volta, o cara deu aula aí, que isso, gente? Muito bom. Tô até com vergonha de seguir agora nossas ideias. Não, eu não vou seguir nada, eu não pensei em nada, eu não vou arriscar mais não. O que o Roberto falou é isso. Os X-Men da DC tá definido já. Uma coisa que eu achei legal é que durante o nosso podcast a gente realmente formou a Irmandade de Mutantes, né? A gente tem ali o Senhor Frio, a Terra, o Tatuado, o Mamute e quem mais poderia fazer parte que a gente citou? Ah, o Mac, de repente, também. O Chip. Chip, é uma O perfeita. Mark e o A gente já tem a nossa Irmandade, nossos vilões ali também. Cicada. O Cicada, eu acho que ele seria um vilão geral. É o que uniria os vilões com os heróis ali. Ah, é o cara que, tipo, a Irmandade Mutante se junta aos heróis pra derrotar o Cicada. Isso, o Cicada é o nosso reverendo William Stryker. Ele é o cara que junta fiéis contra os nossos mutantes. O Cicada, ele seria, então, essa vibe, tipo, anti-mutante. Seria, tipo, eu falei pro Hazal Ghul também, né? Pô, o Cicada e o Hazal Ghul junto, hein? Enfrentando todo mundo. Acho maneiro. Muito bom, eu curti bastante também. Eu vou te falar que eu gostei pra cacete da ideia do Roberto também, eu acho irretocável. Talvez a única coisa que eu adicionaria, que é uma coisa que a gente falou antes, que é quando colocou nos anos 90, eu ainda meteria o Omak vindo do futuro ali, junto com todos os robôs. Perfeito. Dá pra colocar no pacotão anos 90, né? Que eu juntei vários ali. Que é bem a cara do Cable mesmo. Mas aí teria que ser um Omak redesenhado pelo Liefeld, assim, sabe? Meu Deus! Coloca o Damian também, né? Voltando do futuro como filho de um grande personagem protagonista do DC aí. No Omak só tá faltando o olhinho brilhando, né? Só isso. Só isso. É verdade. Inclusive, se o Damian voltasse no tempo e aí fizesse parte dos X-Men, a gente podia ter a versão dele melhorada pelo Hazal Ghul, que seria o equivalente ao conflito do Cable. Pô, lembrar que o Hazal Ghul tem essa parada do herdeiro perfeito, que ele queria um filho da Thalia com o Batman, e o Damian é esse filho. Sim. Exatamente. Então, porra... Foda. E ia aparecer ele com aquela roupa remetendo ao Batman 666, né? Dele falando assim, o apocalipse está cancelado, né?
né? Foda-se. Vamos macetar o apocalipse. Eu pensei nisso, Vamos André. macetar o apocalipse, é muito bom. E vamos ver quando sai esse podcast pra galera lembrar disso. Vão lembrar. Fica tranquilo que vão lembrar. Não, até porque essa música fica na cabeça fácil pra caralho. Então. E vou te falar que eu tava com a ideia de no final a gente se juntar e discutir uma equipe definitiva, mas o Roberto já fez isso e todo mundo aqui concordou com essa equipe, né, gente? Sim. Então acho que a gente pode encerrar. Bora então pros e-mails e comentários. Vamos lá para mais uma leitura de e-mails e comentários. Hoje falando do programa anterior, Batman Cidade Castigada, Mansão Wayne número 196. Lembrando que para você ter o seu e-mail ou comentário lido aqui, é só comentar no post do programa lá no portal mansãowayne.com.br ou mandar um e-mail para mansãowayne@mansãowayne.com.br ou comentar no YouTube ou qualquer uma de nossas redes sociais, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro comentário do Alex Pereira lá no campo de comentários do Spotify. Olá, pessoal! Quando li na mensal do Batman, havia gostado. Ele tá se referindo aqui à Cidade Castigada, né? Agora fiquei meio dividido, mas me deu vontade de reler também. Sugestão de pauta: a lista negra dos piores autores do morcego. Abraço. Pô, Alex, eu acho que vale a pena reler sim. Se você gosta, não é porque a gente falou mal, ou até mesmo não é porque a história não seja necessariamente boa, que você não pode ter uma boa experiência lendo, viu? Tem muito gibi ruim que a gente adora ler e reler porque se diverte lendo. Então, se pra você funciona, manda bala. E sobre a lista negra dos piores autores, pô, a gente já fez dos melhores, né? Os melhores roteiristas, tem um dos melhores desenhistas. Quem sabe a gente não faz de piores, né? Piores é tão complicado, mas quem sabe. Valeu, Alex. Agora indo lá pro nosso post do podcast no mansãowayne.com.br, o Mad Gonzo comentou: estava escutando esse episódio deitado numa sala em Istambul, implantando o cabelo. Vou ficar de olho pra ver se eu vejo alguém com camisa do Mansão por aqui. Abraços cabeludos. Pô, Maed, o pessoal é maluco falando que eu fui implantar cabelo. Fui porra nenhuma, mas tava por lá, pô, fiz uma viagem bem legal lá, passei por Istambul. Puta cidade, quem tiver a oportunidade de conhecer, vá, porque vale a pena demais. E boa sorte aí no tratamento, Mad Gonzo. Valeu. E no Spotify, Mikael Marques comentou: somente com vocês falando que fica bom, porque se não gosta, vira Batman ouvintes castigados. É difícil. Difícil, olha, eu consegui fugir dessa gravação, mas é uma história que, pô, vale pela arte, né? Vamos dizer que vale pela arte. Inclusive, tive a honra de entrevistar o desenhista. Tá lá no YouTube a entrevista. Inclusive, se vocês entrarem no mansãowayne.com.br e clicarem em entrevistas, vai estar lá todas as pessoas que a gente entrevistou em ordem alfabética. Vale a pena entrar lá. Valeu, Mikael. E por último, diretamente do Twitter, o Cláudio Camelo comentou: a boa do dia, comprei um ar-condicionado na Amazon usando o link do Mansão Wayne, espero que tenha dado certo, kkkk. Pô, Cláudio, muito obrigado, cara. Olha, espero que mais ouvintes façam como você e façam compras caras no nosso link da Amazon. E não precisa ser compra cara, né? Aquele seu quadrinho, aquele negocinho que você precisa, sei lá, vai comprar uma batente nova pra porta, qualquer coisa que você comprar na Amazon, entra lá no mansãowayne.com.br, clica lá no banner da Amazon que tem lá em cima e tudo que você comprar por lá ajuda a gente, vem pra gente 10%, beleza? Então, pô, é uma puta ajuda. Valeu, Cláudio. Espero que mais ouvintes sigam o seu exemplo e que você, pô, faça bom uso do ar-condicionado, que tá um calor do cão, né, velho? Então, brigadão e vamos lá pro Jabás. E vamos pro Jabás, começando aqui pelo Gabriel e pelo Giovanni. Eu quero que vocês falem do Nerd Vintage e de tudo que vocês quiserem. O microfone é de vocês. Muito obrigado por participar, que essa gravação foi legal demais. Bom, galera, o prazer foi todo meu. Tantos anos como ouvinte quando eu falei que eu entrei aqui, agora finalmente participando desse podcast. É um sonho realizado. Que momento, tô comemorando. E, galera, se você gostou de tudo que a gente falou por aqui, segue lá no Instagram, Nerd_Vintage. A gente é muito apaixonado pelo que a gente faz, pelo que a gente fala por lá e realmente a gente tenta muito trazer essa vibe de falar de quadrinho antigo, de falar de música antiga, de disco, e sempre trazer esse conteúdo cultural e sempre envolvido nessa cultura nerd que a gente ama e já é muito mais do que um hobby. Né, Gabriel? Sim, gente, muito obrigado pelo convite. Tá sendo realmente um sonho sendo realizado. Desde que a gente formou essa amizade, eu falei quanto eu sou fã do Mansão Wayne, e tá aqui é de outro mundo, de verdade. E pra quem gostou de ouvir a nossa voz, para que a nossa voz aveludada, a gente também tem podcast
No Spotify você encontra Nerd Vintage e nós temos os 2 programas, o Pizza Time e o Lendas do Universo Nerd. A gente fala bastante sobre DC, fala bastante sobre Marvel, a gente arranha bastante também sobre cinema e você pode encontrar todo o nosso conteúdo, seja no YouTube, no Spotify, seja no Instagram e também os nossos quadrinhos oficiais Nerd Vintage Comics no site nerdvintage.com.br. Vai lá, pessoal, tem bastante coisa legal pra vocês. Porra, maravilhoso, cara. Inclusive, galera, quem não conhece o trampo deles, vai lá. Vão conhecer. Porra, eu tenho vários ímãs aqui, ó. Eu sempre cobro eles do meu ímã do Asa Noturna. Sempre cobro. Já saiu, André. Cobrando. Já saiu. Todo evento que eu levo o ímã do Asa Noturna, você não vai, cara. Tá complicado. Aí, mas vale também mencionar pros ouvintes, né, que não entenderam esse comentário, que a Nerd Vintage também tem uma linha de produtos originais. A gente faz alguns ímãs de geladeira 3D, de corner box, de personagem, placa pra parede. Então, no próximo evento que rolar aqui em São Paulo, ou na CCXP, procura a gente, que a gente tem esses produtinhos aí que o nerd, fã desses gibizinhos aí, adora. Pô, são muito legais, sério. Da DC, da Marvel, são todos maravilhosos. Então, se encontrarem o pessoal aí do Nerd Vintage, compra. É um trampo muito bom. Valeu, bom. Pessoal. Valeu. E Roberto II, você eu não agradeço, que você tá sempre aqui. Agradeço pela sua amizade. Mal educado. Agradeço pela sua amizade, tantos anos de amizade. Por favor, esse microfone é seu. Pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/Hora Suave, que tem vídeo quase todo dia falando de quadrinho, videogame, cinema, série e tudo mais. Tem toda quinta-feira o podcast Momento Suave, meu e do Bud, gravado diretamente do estúdio. E eu também tenho o meu pequeno projetinho que é o Eu Te Amo, Dr. Zaios, em que eu comento episódio a episódio de Os Simpsons com Lucas Rezende. É isso, papai. Maravilhoso. E André, quem quiser ter um podcast profissional assim, pegar um auxílio de uma pessoa que entende como fazer um bom podcast, como que entra em contato com você? É só mandar um e-mail para panceira.audio@gmail.com. Me fala o que você quer. Se você já tem um podcast, você quer fazer um do zero, você precisa de alguém para roteirizar, para editar, para direcionar, para acompanhar a gravação, fala aí o que você precisa que eu te dou o caminho do podcast e olha, vai ficar maravilhoso. Então, vem comigo que você vai ter um programa, ótimo. Mas aí, Carlos, nós temos muitas coisas pra falar do Mansão Wayne, porque o Mansão Wayne é demais, o Mansão Wayne é foda, e o Mansão Wayne é muita coisa além de podcast, né não? Isso aí, cara, o Mansão Wayne, além desse podcast, ele é um portal. Você acessa lá no mansãowayne.com.br e lá você encontra todo o nosso conteúdo, um mundo de informações sobre o Homem-Morcego e sobre todos os assuntos relacionados a esse universo de quadrinho, DC Comics, todas essas paradas que você gosta, tudo o que mais importa. É isso aí, porque tem muita coisa legal mesmo. Vai lá, visitem o site do Mansão Wayne, tem muita coisa. E além deste portal sensacional, você também pode encontrar o Mansão Wayne em todas as redes sociais como Mansão Wayne MW. Vai lá e também você vai no YouTube, vai lá youtube.com/Mansão Wayne para muito conteúdo. Inclusive, nós temos lives mensais, então vai lá para você ouvir as lives mensais do Mansão Wayne. Você vai lá, acompanha a gente e claro que a gente joga tudo no feed do podcast depois, né? Vai estar em todos os agregadores, mas no Spotify você vai poder ver a gente também ali e, pô, as lives são sensacionais, você consegue interagir, você consegue sugerir coisa, participa da live com a gente. Lembrando, lives mensais do Mansão Wayne. Fica de olho. E eu não posso deixar de falar aqui para você fazer compra na Amazon. Sim, utilize o nosso link da Amazon para você comprar o que você quiser. Você não vai gastar nada a mais por isso e vai ajudar demais este projeto aqui que a gente ama fazer e que vocês adoram ouvir. Então pode comprar o que você quiser, pode ser gibi, pode ser boneco, pode ser uma impressora, pode ser uma pasta de dente, qualquer coisa que você vai ajudar bastante. Então se você for lá no site, vai ter o banner lá em cima, onde você só clicar que vai direcionar direto e você pode utilizar como quiser para comprar o que quiser. Isso aí, só não esquece de usar o nosso link. E isso muito obrigado a todos e até o próximo podcast. Falou! Programa editado por Panceira Áudio.